provocante, não tá? Claro que tá, imagina, gente, Tá tá um entrando. absurdo. Alguém vai microfonar ele? Já tá microfonando? Vambora, deixa o Flávio na tela. Deixa o Flávio na tela. Eu acho que os ânimos estão ficando, vamos respirar, vai dar tudo certo. Tá tudo calmo, Tá tudo calmo. Olha e vai só. ser assim sempre, pelo Você que eu botou o sei. microfone dele do TikTok? Colocou. Ok, TikTok tá como? Mais de 65 mil. E mais, Isso, e vai mais subir. de 560 mil inscritos. Quanto que deu do Bolsonaro? 80, 580. 270. E aí? Fala, Como é que você tá? Bem? Obrigado por ter vindo, tá? Chegou Obrigado pelo correndo. convite. Que isso, tamo juntos. Olá, Janaína prazer, Nunes. Janaína, como vai? Tudo bem? Pegou trânsito? Um pouquinho, né? São Paulo não tem São jeito. Paulo Fique à tem vontade, você tá ao vivo, já somos mais de... Boa tarde, boa tarde. Somos 70 mil quase. Tá pouco ainda. 70 mil. Calma. Ele veio correndo, tadinho, ó. E aí, que dia foi esse, cara? Cara, confusão, né? Como o Brasil tá muito confuso, a gente buscando aqui ter algum norte. Ô, Léo, e enfim, obrigado por me receber aqui no seu programa. Eu falei que assim como nós falamos, a esquerda está sempre convidada, estaremos sempre abertos aqui. Érica Hilton deve vir aqui na quarta-feira. É isso. Isso daqui é um palanque e todos terão espaço. Eu estava com outra programação hoje, estava lá articulando um monte de coisa no Senado Federal. Eu ia para Brasília te entrevistar. Você ia para Brasília, acabou que, enfim, teve essa confusão aí com relação ao SBT e a gente veio para cá para Me bater um explica papo. o que houve. Você foi desconvidado do evento do SBT News? Não sei. Ô, Léo, vamos lá. Eu tava com a previsão de ir nesse evento. Eu te confesso que eu não sabia quem ia nesse evento. Para mim, ia estar o presidente da República, eu estando também, eu não vejo problema nenhum, até para manifestar, como o SBT sempre foi, abrindo as portas para todo mundo, mostrando que não tem lado, como sempre foi com o Silvio. Né? Sempre nos respeitou demais. Você tem uma história do Silvio junto com o Lula também lá atrás. Enfim, lá atrás todo mundo achava que o Lula era uma coisa, depois ele se mostrou outra, veio o Bolsonaro, o Silvio nos recebeu sempre muito bem também. Assim, estava tudo pronto, eu estava em São Paulo para outras agendas, conversando com o mercado, o pessoal do mercado financeiro. No dia seguinte, na sexta-feira, tinha o lançamento, a abertura desse SBT News. Eu estava convidado, preparado para ir, aí recebi um contato explicando que tinha podia causar algum constrangimento, isso tudo. Não queriam que esse antagonismo, Lula e Bolsonaro, prevalecesse nas manchetes no dia seguinte, porque era algo muito bacana que eles estavam fazendo, criando um novo canal de TV aberta, de notícias. Então eu falei, já entendi. Entendeu o recado? Não tem problema. Não é para eu ir. E assim, eu fiquei assim, na hora eu fiquei um pouco chateado. Você ficou? Mas aí depois, quando eu vi a repercussão que tinha acontecido naquele evento... O que aconteceu? Me explica. Olha, virou um lugar para dar palanque para uma pessoa que está, a pretexto de defender a democracia, está acabando com a democracia, com um discurso mentiroso, uma narrativa falsa. Eu acho que um canal de TV, quando é aberto, não tem que ser palanque político para ninguém. E acabou virando um grande comitê político de um dos lados, como se todo mundo tivesse de olhos fechados, olha, porque está acontecendo no Brasil, com perseguições políticas, com interferência de um poder sobre o outro o tempo inteiro. Quer dizer, uma falta total de bom senso, né? Então, assim... Mas, senador, o SBT também já não foi palanque para o seu pai, o seu Jair Bolsonaro, quando era presidente? Naquela época não foi um palanque também? Não foi palanque só para ele, foi palanque para todo mundo, né? Como tem que ser uma televisão, como tem que ser o seu canal aqui. Você abriu falando que está aberto para o outro lado também. Sempre foi isso. Fiquei um pouco chateado, mas depois eu entendi que Deus estava me protegendo, que para eu não participar daquilo que aconteceu. Deixa eu criar uma situação hipotética, já que você não foi. Se você estivesse lá, quem você cumprimentaria e quem você não cumprimentaria? Olha, eu acho que eu sou uma pessoa educada. Você apertaria a mão do Lula? Eu apertaria a mão do Lula, não tem problema nenhum. Agora, eu não apertaria a mão do algoz, do meu pai, de tantas centenas de outras pessoas, né, que são perseguidas por ele de graça, né? Você refere-se a... É o Alexandre de Moraes, não tô... Assim, eu tô pedindo a Deus para me preparar, porque eu tenho recebido muita mensagem, Léo, de pastores dentro da minha própria igreja, que esse é o momento de reavivamento da população. Você vê uma garotada aí buscando Deus, buscando a igreja, é um momento de perdão, de tirar a palavra vingança da testa. Eu juro que eu tô pedindo oração para conseguir em algum momento olhar para uma pessoa como Alexandre de Moraes, né, e perdoá-lo.
Eu acho que esse é o objetivo meu. Agora, vamos lá. Eu queria que você analisasse... Só Deus para fazer eu conseguir. Né? Exato. Eu não sei. Eu queria que você analisasse, eu sei que, enfim, o comportamento do governador Tarcísio, lá na SBT. Olha só, deixa eu fazer justiça com o Tarcísio. Ele estava ali convidado numa condição de institucionalidade, Léo. No mesmo que o Lula. Então assim, ele fez a palavra dele, usou da palavra dele, mas me incomoda essa questão de fingir que está tudo normal do Brasil, né? E ali aquela confraternização, como se nada tivesse acontecendo, como se o Bolsonaro não tivesse preso injustamente uma pessoa com 71 anos de idade, que tem comorbidades, que o médico pede autorização para fazer a cirurgia, o Alexandre de Moraes, ao invés de seguir a orientação médica, ele desconfia do médico e manda um outro perito da PF checar se realmente ele precisa de cirurgia ou não. Uma pessoa que está num cativeiro, está numa cela de 3x4 trancado na chave 24 horas por dia, aliás, 22 horas por dia. Olha, ele tem 2 horas de banho de sol, ele vai para um outro espaço pequenininho, onde ele mal consegue caminhar, que é cimento, parede branca dos 4 lados. Uma pessoa, mais uma vez, que é inocente, que a gente sabe que foi alvo de uma perseguição política, uma pessoa que foi julgada pelos seus inimigos. Ele foi julgado pelos inimigos dele. Imagina você tendo que responder a um processo, sendo julgado pelo seu algoz, pelo seu inimigo declarado, que todo mundo sabe. Isso é justiça? Senador, isso é justiçamento. Eu não é posso justiça. perguntar qual é o estado de saúde do seu pai hoje? Só explicando para os nossos telespectadores, ele foi avaliado e parece que ele vai fazer precisa fazer uma cirurgia, né? Ele precisa, tem que ver se o cara vai autorizar, né? Mas qual é a cirurgia? Essa agora eu acho que são 2 hérnias inguinais que ele tem. Ele tem que fazer a remoção, parece que pode ocasionar alguma pressão sobre o intestino dele, se foi o que eu entendi pela imprensa, porque eu não falei com o médico dele ainda. Mas se Deus quiser, amanhã, terça-feira, eu vou estar com ele na parte da manhã e ouço dele o que ele está sentindo. Mais uma vez, uma pessoa que precisa de cuidados médicos permanentes e nenhuma pessoa no Brasil está sendo submetida a humilhação como ele está sendo, Léo. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor é pré-candidato à presidência. Por que seu pai escolheu o senhor? Olha, a gente já vinha conversando de bastante tempo. Tem que ser alguém que ele tenha, obviamente, a confiança, que ele sinta que é preparado. E, na verdade, Léo, foi ali todo um processo, mais uma vez, eu tenho buscado me alinhar muito com Deus nos últimos anos. Eu ouvi bastante coisa de pessoas que gostariam, aí, que falam que essa é uma coisa que eu tinha que fazer, que eu tinha que ser na minha zona de conforto e tal. Mas isso aí deixa eu sentir no coração, na verdade, deixa eu ouvir do meu pai. E aí, já por 3 vezes ele havia dito que eu seria o candidato, que ele tinha confiança em mim, dizer que eu estava preparado, porque eu fui parlamentar por 4 mandatos de deputado no Rio. Eu sou um advogado, eu sou formado em empreendedorismo e novos negócios, sou formado em políticas públicas e governo, e sou PhD nos 4 anos que eu estive aqui ao lado do meu pai, do presidente Bolsonaro. Deu para aprender muita coisa com os erros e com os acertos. Então, ele achando que eu estava preparado, na penúltima vez que eu estive com ele, ele falou: Flávio, eu estou sentindo aqui que eu tenho que falar que é você e faço isso agora para dar uma organizada. Porque estava meio que todo mundo, olha, batendo um pouco cabeça aqui fora, só a esquerda jogando parada e a gente aqui se degladiando. Acho que foi necessário neste momento, era a cobrança que muitos tinham, né? Bolsonaro, você tem que decidir logo quem é que vai ser o seu indicado, porque está cada vez mais claro que ele não poderia concorrer. Senador, então, Léo, coloquei meu nome a pedido dele e assim foi, agora estou construindo. Por que não foi a Michele Bolsonaro? Porque ele preferiu a mim, por causa da experiência política, eu acredito. Teve algum racha na família por conta disso? Não. Eu sou o filho que mais me dou bem com a Michele. Você está bem? Me dou bem com a Michele, não tem problema nenhum. Acho que ela é uma peça importante, Léo. Ela é uma peça importantíssima nesse processo. Importante. É lógico que é. Ela construiu uma liderança. Mas significa que ela vai fazer parte da chapa, não, né? Não, acho que seria um certo desperdício, né? Já tem um Bolsonaro na cabeça de chapa e assim. Porque a Veja diz que naquela entrevista que eu fiz com seu pai, ele admitiu que havia uma questão de relacionamento problemática entre um dos filhos, que era o Carlos, né? A Veja diz que o seu pai aproximou a Michele do... Cheguei acelerado aqui, não deu nem pra tomar água. Não, Tá rajada aqui, disparado em cima de mim. Desculpa aí. A Veja diz que o seu pai aproximou a Michele do Carlos. É verdade? Ô, Léo, qual que é o pai que quer ver um filho brigando com a esposa, né, cara? Então é verdade. Então é verdade, mas assim, eu acho que eu vejo a Michele pedindo sempre muita orientação de Deus ali, ela se apega nisso, as orações que ela faz ali dentro de casa, a gente percebe nas palavras dela uma pessoa que está buscando ali, né, ter um coração cada vez melhor.
Então, partiu dela também, alguém tem que baixar a guarda em algum momento. Eu acho que ela fez um gesto ali de aproximação já naquela manifestação no 7 de setembro, em que ela chama os filhos pro lado ali dela, no carro de som, no momento que eles não estavam se falando muito bem, o Carlos e a Michele, e faz o gesto, o Carlos aceita, enfim, eu acho que a vida é assim, né? Você tem que... Eu, pelo menos, sou assim, eu gosto de resolver as coisas sempre na conversa, sempre foi o meu perfil. Né, e sem precisar ir pra porrada toda hora, que uma hora que cansa essa porrada. Isso é bom. Discussões a menos que o senhor vai tratar. Isso é bom. Só um minutinho. Mônica, você tem perguntas, Mônica? Eu queria perguntar, senador, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu queria saber qual vai ser o papel do seu pai nas eleições com você, como vocês vão trabalhar isso juntos? Olha, Mônica, eu sempre sigo a orientação dele, eu falo que ele é o dono da franquia, né? Então, ele falou, tá falado. E as pessoas vão ver um Bolsonaro mais centrado, um Bolsonaro mais equilibrado, que é do diálogo, que sabe fazer política, que conhece o jogo do poder em Brasília. Sempre cobraram muito isso, né? Pô, o Bolsonaro podia falar menos, o Bolsonaro podia ser menos incisivo nisso, naquilo, quer dizer, sou eu. Né? Então, o senhor quer dizer que o senhor é a versão melhorada do seu pai? Mais light, digamos. Eu não quero falar melhorada porque eu vou sempre achar meu pai melhor do que eu. Mais light. Mas eu acredito que esse perfil de mais de conversar, de buscar o diálogo, de não ter problema de falar, inclusive, com quem é de esquerda. A minha marca no parlamento sempre foi essa, me dou bem com praticamente todo mundo. E o meu embate sempre foi mais ali da tribuna, de ir pro debate mesmo, para o conflito de ideias. Nunca levo pro CPF de ninguém. Dos irmãos, do que eu acompanho, senador, o senhor realmente parece ser o mais preparado, o mais calmo, né? Mas me chamou a atenção. Não me irrita, não. Não, mas não é essa questão. Eu não vou irritar, mas eu vou falar, eu espero que o senhor me entenda. Eu preciso fazer perguntas. Pode ficar à vontade. Eu leio muito sobre política, então eu vou falar de uma coisa que eu li. Que o senhor saiu pré-candidato a presidente para fazer uma chantagem com o Centrão. O senhor está fazendo chantagem? Claro que não. Assim, a imprensa adora uma confusão. Falam que o Bolsonaro que gosta de confusão, a imprensa adora uma confusão. Mas explica. E faz de tudo para causar determinada intriga, né? E o que acontece? Como eles têm quem faz esse tipo de notícia, eles têm uma preferência pelo Lula, eles buscam a todo tempo causar, né, algum conflito. Então eu me dou bem com o pessoal que dizem ser do Centrão, falo bem com o PP, com União Brasil, com o PSD, com republicanos. Eu comecei a minha vida pelo atual PP, o presidente era o Francisco Dornelles, o nosso eterno professor. Depois eu passei, o meu pai foi eleito pelo PSL, eu fui eleito senador pelo PSL, que hoje é a União Brasil. Eu já fui do Republicanos, que é do Marcos Pereira. Quer dizer, eu circulo bem pela política, não tenho problema nenhum com isso. E na minha cabeça, não é o momento de ninguém definir se tem que já lançar candidatura própria agora ou se tem que vir com essa pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, eu entendo o tempo deles, vou estar sempre aberto para conversar, porque, na verdade, essa eleição não vai ser sobre Lula e Bolsonaro, Léo. Essa eleição vai ser sobre qual caminho o Brasil vai querer seguir daqui para frente. É o caminho, né, de um governo que está aí, que passa a mão na cabeça de bandido, que fala que traficante é vítima de usuário, que é a favor de saidinha para preso durante alguém que matou um pai, matou a mãe, pode ser no dia dos pais, no dia das mães, para visitar a família, ou o caminho aqui de uma linha dura, com bandido, isso eu vou ser radical, tem que continuar na linha do endurecimento da legislação penal, tem que falar de redução de maioridade penal, finalmente nesse Brasil. Então, assim, o Brasil vai ter que escolher o caminho, o caminho dos impostos, da taxação, ou o caminho aqui de quem vai ser obcecado por reduzir e cortar impostos. Mas o senhor não vê nenhum benefício que a gente tem que analisar. O senhor é senador, o senhor desde 2002, o senhor é deputado, né? Depois o senhor virou senador. O senhor acha que não houve nenhuma melhora, não há nada que o senhor veja no governo Lula, nos governos do PT, não só do Lula, que tenha sido benefício, que tenha beneficiado a pessoa mais pobre no Brasil? Porque o senhor sabe que nós vivemos num país onde a maioria é pobre. A desigualdade é gigantesca. Então eu quero saber, não existe nada... se eu for eleito presidente ano que vem, o senhor vai jogar tudo que foi feito? Porque, pelo que o senhor está falando, o senhor acha que tudo que foi feito foi ruim? Ou o senhor vai pegar alguma... Porque a mania no Brasil é isso também, né? De jogar. Então é isso. Então você. Então o senhor vai jogar tudo que foi fora? Claro que não. Claro que tem coisa que dá para aproveitar. Agora, quem é que triplicou o valor do Bolsa Família? Jair Bolsonaro. Era R$190 em média, tinha gente que ganhava R$50. Passou para no mínimo R$600 com o Bolsonaro. E mais,
O que o Lula faz? Olha, o Lula quer deixar as pessoas dependentes eternamente do Bolsa Família. O que é que o Bolsonaro fez que o Lula acabou? O Lula acabou com esse programa do Bolsonaro e a gente vai voltar, se Deus quiser. Quem conseguiu um emprego ficava mais de 2 anos ganhando o Bolsa Família, além do salário dele com a carteira assinada, e mais R$200. O Bolsonaro dava um prêmio para quem conseguia emprego, entendeu? Para a pessoa poder ir desmamando. Olha, eu consigo agora, com um trabalho, levar mais comida para minha casa, eu posso passear com a minha família mais vezes, eu posso pagar, né, um plano de saúde para o meu filho, eu posso, enfim, fazer o que eu posso ter autonomia, que só os R$600 não dão para essas pessoas. E cada vez, com o que o governo Lula faz de aumento da taxa de juro, isso reflete aumento de preços. Os R$600 hoje compra muito menos do que comprava com o presidente Bolsonaro. Então a gente tem que voltar com essa mentalidade de que as pessoas possam caminhar com as próprias pernas. Sabe qual é o meu sonho? Eu quero que as pessoas parem de depender de político. Esse é meu sonho. Possam trabalhar, ter a própria empresa, conseguir um bom emprego, para não depender de político nenhum. Tem gente que precisa e essas pessoas têm que ser abraçadas pela gente. Deixa eu te falar, já somos mais de 90 mil, estamos caminhando para 100 mil pessoas na live. Obrigada, Deixa gente. eu te falar uma coisa. Você falou uma frase, não sei se eu posso chamar de você, senhor? Por favor, Léo, você, cara. Ok. Que me chamou muita atenção. Pro bem ou pro mal? Você falou que tem um preço. Ah, tá. Que preço é esse? É um preço de, assim, o que eu falei? Olha, eu estava questionando se eu ia manter minha candidatura até o final ou não. Eu falei, olha, só tem uma chance de eu não ser candidato, que é se for Jair Messias Bolsonaro. Esse era o meu preço. Justiça. Meu preço é justiça. Que ele saia da cadeia. Só que essas poucas horas que eu joguei essa frase... seja elegível. Ele tem que ser livre e ele está nas urnas, porque para mim é tudo que eu queria. Olha, o presidente vai ser, o candidato vai ser o Bolsonaro, deixa o pau cantar na urna, Lula e Bolsonaro, quem tiver mais votos, quem for melhor leva, né? Foi nesse sentido que eu coloquei, mas a imprensa, nas poucas horas que eu passei, depois que eu falei esse propósito, não foram 2 movimentos, foi um movimento único. Eu falei isso, deixei o pau cantar e no final, no mesmo dia, eu esclareci que esse era o meu preço, ou seja, eu não tinha preço porque eu só quero que a justiça volte a valer no nosso país, também para o meu pai, o presidente Bolsonaro. Não significa, porque assim... Existe um movimento que diz que o Tarcísio vai ser candidato. O senhor apoiaria o Tarcísio e deixaria de ser candidato? Olha, a partir... Tarcísio continua amigo. O Tarcísio, eu acho ele um cara fenomenal. Okay. Aliás, acabou que eu não terminei de falar dele aqui, daquela situação do SBT, que o pessoal estava acelerado ainda, né? A gente estava acelerado, mas tá calmo. Porque tem aquela parte dele aplaudindo o Alexandre de Moraes. E eu, sinceramente, quando eu vejo a cara do Tarcísio quando está aplaudindo, assim, está completamente desconfortável, não é um aplauso, né, de afirmação, de concordância, é meio protocolar, assim, sabe? Então... O senhor aplaudiria, então? Eu não aplaudiria. Não aplaudiria. Eu tinha levantado ele embora se eu estivesse lá. Ah, é? Eu não ia ficar lá ouvindo aquele monte de mentira e hipocrisia de pessoas que, a pretexto de defender a democracia, estão esculhambando a nossa democracia. O senhor, então, não aceitou a presença ou o discurso do senhor Alexandre de Moraes? A presença ele pode ficar, não. Ele foi convidado, assim como eu também havia sido convidado. Agora, eu não entendi por que dá a palavra para ele, mas, enfim, aí foi um critério lá da... Senador, o senhor falou do Tarcísio, eu quero saber o seguinte, o Ratinho Júnior, que é o filho do Ratinho, que é do PSD, que é do Kassab, né? O Kassab está sempre ali no meio da política. Ele está, algumas pesquisas dizem que ele está com 8%, enfim. O senhor apoiaria o Ratinho Júnior? Olha, o meu nome é o único que está colocado de verdade como pré-candidato, é o meu, né? Então eu tenho que perguntar para ele se ele me apoiaria. Exato. E eu quero de público agradecer. Tanto o Ratinho, quanto o Zema, quanto o Tarcísio, quanto o Caiado, todos eles, quando o meu nome foi colocado, fizeram mensagens elogiosas e respeitosas à minha candidatura. E agora o momento é de trocar ideia, de conversar, de fazer análise de cenário. Certo. Porque os partidos vão começar a fazer um cálculo nos estados. Você tá com o Flávio Bolsonaro, ajuda ou atrapalha? Tá. Em vários estados vai ser positivo, em vários estados não vai ser tão bom assim. Então é uma decisão que eles vão ter que tomar internamente. O Ratinho Júnior é governador no Paraná. No Paraná, faz um excelente trabalho. É isso que eu ia perguntar. O que o senhor acha do trabalho dele? É um trabalho exemplar, como é o do Tarcísio, como é o do Caiado, como é o do Zé. Olha que problema bom que a gente tem, cara. Tem um monte de nomes bons que vão estar unidos contra o PT em 2026. Seja no comecinho da campanha, seja no segundo turno. O fato é que, mais uma vez, eu tenho certeza que todos esses nomes vão estar juntos
para que o Brasil escolha o caminho da prosperidade e não o caminho das trevas com o Lula. Tá, deixa eu entender. Só um minutinho, Mônica. Claro. Diretora, o Metrópolis deu agora... A SBT cancela a participação de Flávio Bolsonaro no programa do Ratinho. Tá certo isso? Não está, mas o Metrópolis deu. O senhor recebeu alguma ligação? Não, eu vim pra cá e daqui eu vou pra lá direto. É. Bom, quem me convidou foi o Ratinho, né? Eu acho que isso aí é furado, mas vamos aguardar. Aqui, calma aí, rapidinho. Oi, fala. Ah, desligou. Parece... Aqui. Eu tô sem óculos. Tá sem óculos? Põe aí óculos. Então, novo senador, 44 de óculos. Tá vendo? Viu quem é, né? Eu gravei um vídeo para explicar por que eu estava indo. Porque assim, estão afirmando aqui que ele cancelou sim, tá? Estão o SBT cancelou. Segundo aí a informação, seria um vídeo que eu gravei no aeroporto, que eu tinha que dar uma satisfação porque eu estava indo, né? Porque se tem, tá todo mundo, era o vídeo do Zezé de Camargo, que estava ali, que gerou toda aquela polêmica. Sim. Inclusive eu fiz um vídeo falando o seguinte, olha, eu concordo que ele possa ter ficado indignado, mas esse momento que eu quero fazer o gesto, olha, é exatamente o gesto de quê? Mostrar que eu quero ir, que eu quero mostrar ponto de vista, que não tem que demonizar uma grande emissora como o SBT. Ele usou a palavra, senador, que é uma coisa, saiu como ofensa, prostituir. Achar que ele usou, senador. Eu sei que a gente... Foi um exagero. O que o senhor acha? É uma palavra forte, ainda mais né? se falando das filhas do Silvio Santos, né? Então, é óbvio que não é uma coisa legal. Não deveria falar, deveria pedir desculpas por isso. A gente entende a indignação dele, né? Mas, enfim, a minha ideia é exatamente ir para lá, para mostrar para uma parte grande dos cidadãos brasileiros que a gente não tem que tratar qualquer divergência dessa forma, com intolerância, com pancadaria, né? Então, assim, se agora é verdade que houve o cancelamento da minha ida lá no SBT, né, assim, eu lamento porque aí... Então vamos ver, ao longo do programa a gente vai receber informação, a diretora está atrás disso, ok? Tá bom. A gente está ligando para todo mundo agora, ligando para o diretor do Ratinho. Liga para o Ratinho! Eu falei com o Ratinho hoje. A gente está ligando para todo mundo, senador. A gente quer saber se o senhor vai ou não para Vamos falar aqui de futebol, corintiano. Vai, Corinthians! Vai, corintiano. Ô, Ratinho, tudo bem? Eu tô aqui com o Flávio. A gente tá recebendo informação que foi cancelada a ida dele, o seu programa. Você me fala aí se foi cancelado ou não, por favor? Só para saber quanto tempo a gente pode ficar aqui ao vivo, que tá bombando a live. A gente pediu pizza. Deixa eu te falar uma coisa. O ministro Moraes, ele foi livrado das sanções dos Estados Unidos. Isso mostra um enfraquecimento da família Bolsonaro? Não, porque olha só, Léo, as sanções que foram impostas ao Brasil, tanto para a Ilha Magnense como as sobretaxas de 40% sobre os nossos produtos que eram exportados para lá, não foram uma vontade ou uma manipulação do Eduardo Bolsonaro. Ele explicava o cenário que estava acontecendo no Brasil, o Trump sabe disso. E o interesse do Trump sempre foi nas empresas e cidadãos americanos que estavam sendo perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Por isso é que ele foi sancionado com a Lei Magnitsky. E ninguém entendeu nada quando ele meteu aquela taxação em cima do Brasil, né? Nunca tinha falado disso, não sabia nem que isso estava na mesa. Então, assim, do mesmo jeito que ele põe, só quem coloca as sanções é que pode tirar. Isso pelos critérios dele, ele tirou. Mas ok, essa sua resposta é uma resposta mais formal, mas o senhor ficou chateado. Não é que eu fiquei chateado, eu fiquei chateado quando houve a taxação em cima dos produtos brasileiros, que eu acho que não tinha nada a ver, não era esse o caminho, né? Mas é óbvio que a gente fica buscando, Léo, algo que possa ser feito, porque aqui no Brasil parece que você não tem mais a quem recorrer. Mas, senador, você não acha que isso pegou mal? Porque, assim, isso foi explorado contra nós, é verdade. Agora, o que eu falar para você, foi explorado contra nós essa questão do conflito dos Estados Unidos com o Brasil, né? Mas agora, eu uso a mesma frase que o hoje ministro Zanin, que era o advogado do Lula, usou na época lá atrás, que ele falava que o Lula estava sendo perseguido, que não tinha mais a quem recorrer aqui. Então, qual foi a frase do Zanin lá fora? Quando ele foi buscar os tribunais internacionais? Vem aqui porque no Brasil não há mais, cessaram todas as formas de você consolidar os direitos humanos para o Lula, então eu vim aqui fora buscar ajuda. Mas ele não pediu taxação. Não, mas ele foi buscar ajuda de associações internacionais, de tribunais internacionais. Houve os deputados do PT que foram lá para fora para pedir um monte de coisa, para ir na Europa, para países do Oriente Médio. O Eduardo nada mais fez do que foi levar uma realidade do ponto de vista nosso, do que está acontecendo no Brasil com relação aos direitos humanos. E aí o governo Trump tomou uma medida que achou cabível naquele momento, né? Como agora acreditar que o Eduardo manda no Trump, manipula o Trump, não Mas dá. o senhor não acha que isso enfraquece a sua candidatura? Não tem nada a ver com a minha candidatura. Não? Isso. Não, de forma Tem o alguma. apoio do presidente americano? Não tem. Assim, eu acho que do jeito que as coisas estão aqui no Brasil hoje,
Eu nem sei se é tão bom assim ter o Trump colado aqui com a minha imagem. Né? Ainda mais depois desse momento do que aconteceu aqui. Óbvio que é a maior democracia do mundo, que eu respeito, eu quero, né, ter a proximidade com eles, eu quero ter uma relação com os Estados Unidos. Se a população lá na frente me escolher como o seu representante para comandar esse país, é o país que vai ter, que eu quero ter as melhores relações, para em benefício do Brasil também. Assim como o Trump vê o lado dos Estados Unidos, eu tenho que ver o lado aqui do Brasil. O senhor não acha que se o seu pai tivesse aceitado a derrota das eleições de uma forma natural, como o senhor mesmo falou, pode ter, teria esse problema ainda no Brasil? Porque o Brasil hoje está dividido, senador. É muito chato ver famílias brigando, amigos brigando. E aí, quando alguém fala em golpe, eu não estou dizendo isso, quem fala golpe foi o STF, ele foi condenado e ele está preso por isso. As pessoas tomam partido, né? Elas ficam infladas, né? Inflama. O senhor não acha que se ele tivesse aceitado a derrota, nosso país estaria diferente hoje? Porque perdeu hoje, pode ganhar amanhã. Sim, mas assim, eu posso ter lado, você pode ter lado, o Léo pode ter uma preferência política. Quem não pode ter preferência política é o judiciário, né? E foi o que aconteceu na eleição. O Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, ele desequilibrou a disputa. Mas o senhor acha que o seu pai não tentou dar o golpe? Claro que não. Golpe como? Eu te explico aqui um monte de situações que aconteceram que era exatamente o contrário. Ele, quando acaba a eleição, ele vira assim para um discurso ali dentro da Alvorada, com o Ciro Nogueira do lado, falar assim, eles vão sentir saudade de nós. Pô, quem vai sentir saudade é sinal que ele não vai ficar. Ele grava um vídeo pedindo para Ratinho. Oi, Ratinho, Léo, tudo bem? Tá confirmado, Flávio, hoje? Tá confirmado, confirmadíssimo. Então tá, ele tá obrigado, aqui, obrigado, professor. Como é? Ô, Ratinho, tô aqui no Léo, daqui a pouco eu tô aí pra gente bater um papo, tá bom? Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, querido. Um abraço, fica com Deus. Valeu, braço. Tá confirmado, então essa notícia do Metrópolis não procede. Então sobe aí, tá confirmado. Tá confirmado, Ratinho. Foi uma checagem ao vivo. É melhor, né? Eita! Concorda? Eita. Se ele me ligou, eu liguei, tonei. É isso. E ele atendeu, foi ótimo. É isso. É isso. Mas assim, com cara. Deixa eu falar só por que o negócio de golpe. Então assim, te dei um exemplo, ele faz uma transição pacífica para outro governo. Ele nomeou o comandante do exército escolhido pelo Lula. Como é que alguém quer dar um golpe, bota o comandante da tropa inimiga para o governo dele ainda? Ele faz uma live dia 30 de dezembro, antes de ir para os Estados Unidos, falando para o pessoal, olha, tira isso da cabeça, não tem tudo ou nada. O mundo não vai acabar dia 1º de janeiro, né, quando o Lula ia tomar posse. Vamos continuar fazendo a nossa parte, não vamos nos igualar ao PT. A gente é contra a depredação de patrimônio público, fechar a rodovia. Ele fala. Como é que alguém que... E o golpe, a narrativa de golpe, ela é colocada como se ele tivesse com a intenção de criar um caos no Estado para depois fazer alguma espécie de intervenção, o Estado de sítio, o Estado de defesa. Ele não era mais presidente. Mas como é que o senhor explica o 8 de janeiro, então, quando Brasília foi depredada? Na minha cabeça, eu acho que foi alguns infiltrados do próprio governo Lula que fizeram isso. O Lula não trabalha domingo, né? Dia 8 de janeiro foi um domingo. Ele resolve pegar um avião do nada, de sábado para domingo, e vir aqui para Araraquara, em São Paulo, para ver como é que tinha sido os impactos de uma forte chuva que tinha acontecido 10 dias antes. Você vê, o Lula fala, quem é que facilitou a entrada das pessoas no Palácio Guanabara? Bom, quem tinha as chaves não era o Bolsonaro, quem tinha as chaves era o pessoal do governo Lula. O ministro dele, Zé Múcio, ministro da Defesa do Lula, falou que tinha familiares deles, familiares do ministro lá em Pernambuco, se não me engano, na porta de quartéis também, porque o processo eleitoral é que foi mal conduzido pelo Alexandre de Moraes. A revolta das pessoas foi com a forma como a eleição foi desequilibrada pela atuação do TSE. Você lembra? Missão dada é missão cumprida. Lembro. Né? Você lembra disso? Lembro. Quer dizer, são as coisas que você vai juntando as peças do quebra-cabeça e, na verdade, o Bolsonaro foi uma vítima e continua sendo a maior vítima de todo esse processo, porque golpe é uma coisa impossível de sustentar de pé. Você acha que aquela senhorinha que estava com a Bíblia na mão, Léo, ia sentar na cadeira de presidente da República, ia começar a dar ordem e todo mundo aqui ia obedecer? Ou ia chegar a polícia, arrancar ela de lá e prender, como aconteceu? Então não é assim, é impossível que esse contexto que aconteceu resultasse em uma ruptura do Estado Democrático de Direito, mas a forma como está sendo conduzido, um atropelo total, né, por parte, em especial, desse ministro do Supremo, o Brasil chegou nesse ponto, onde o próprio judiciário está caindo em descrédito, que é muito ruim para a democracia. O senhor mostra um discurso bem mais moderado, né, em relação à imprensa. Sim, nas suas respostas. O senhor não vai usar um discurso de enfrentamento em relação... Qual é a sua relação, de fato, com a imprensa? Toda a imprensa. Não, com a imprensa?
Olha, pode perguntar para os colegas de vocês, sempre foi boa, respeitosa. Eu sei que eu não sou a preferência política de grande parte da redação, como vocês falam, né? A redação é canhota com força. Né? Mas isso é um problema para o senhor? Olha, eu não deveria ser para assim, para mim não é, de verdade. Agora deveria ser para o veículo de imprensa que perde credibilidade quando esse profissional resolve carregar na tinta com fins políticos, quando ele começa a colocar no papel ou versões narrativas e não publica os fatos. Então, assim, por isso que grandes veículos de comunicação acabam caindo um pouco em descrédito, porque hoje, como o Léo fez aqui, ó, em fração de segundo, ao vivo, ele desmente uma fake news. Tá, Como é que o Centrão apoia o Tarcísio? Bom, Como é que o senhor verdade, vai reverter isso? Eles fazem um cálculo, a grande maioria faz um cálculo, como o mercado financeiro também faz, de que o candidato Tarcísio teria mais chances de derrotar o Lula do que o candidato Flávio Bolsonaro. Esse é o cálculo que eles fazem. Eles estão numa zona de conforto, né, e pregavam muito, sempre pregaram muito, uma união da direita, pressionavam o presidente Bolsonaro, Léo, para escolher logo um candidato que viria no lugar dele à presidência da República. Então, quando ele toma a decisão, que é Flávio Bolsonaro, e pega a grande parte deles de surpresa, é óbvio, é o momento agora de a caçamba do caminhão vai acomodando o melão enquanto vai andando, né? Ah, pegou muita gente de surpresa. Então, assim, qual é o meu papel? Meu papel é mostrar que eu tenho condições, como eu sei que tem, como as pesquisas já mostram que tem, né? Empate, inclusive, com o Lula em segundo turno, tá? E com essas ideias novas, porque o Lula é um produto vencido. Acabou. O Lula é um cara analógico, é um cara que ninguém aguenta mais, é um cara que está rancoroso, com ódio no coração, que usa a máquina pública para perseguir os outros. Isso tem que acabar. Mas é impressionante a maneira como ele lida bem, né? Ele circula bem, o Lula. Ele mente com veemência e muita gente acredita, né? Mas ele circula bem. Ele paga bem ponto de também, vista né? ponderado. Ele paga bem também uma parte aí que, né? Enfim. Não, mas você está falando circula bem onde? Porque, aqui assim, ou fora do Brasil? Não, tô falando aqui no Brasil. Porque fora também ele é bem recebido. Sim. Ah, sim, mas ele é bem recebido. nas ditaduras da Venezuela, lá nos terroristas do Não, Hamas. mas, Ele é super bem recebido. Ele manda o Alckmin para a posse do ditador lá na Arábia Saudita. Bom. Enfim, ele quer abraçar o companheiro Maduro aqui no Brasil para fugir. Mas né, o Trump abraçou ele. O cara frauda uma eleição na Venezuela, que foi comprovada a fraude com voto impresso, né? Uma palavrinha que você não pode nem falar muito aqui, senão cai a tua live, né? Um comprovante físico ao lado da urna eletrônica foi o que desmascarou a eleição na Venezuela. E o Lula faz o quê? O PT reconhece a eleição do Maduro, que eles são a favor da ditadura. Então ele se relaciona bem com aqueles países que são comandados pelo Foro de São Paulo, né, que o Brasil ajudou com dinheiro nosso, recurso público, dos nossos impostos, ele acaba ajudando outros presidentes a se elegerem em outros lugares. Eu entendi, mas o Trump abraçou ele. Não, abraçou quem? O Lula. Abraçou Pelo o menos Lula? foi o Trump Bom, que deu um tapinha lá. Eu só não vi ainda o que é que o Trump botou na mesa que o Lula ainda não entregou, que tem que entregar, né? Senão pode dar ruim. Eu queria saber qual vai ser o seu comportamento em relação ao STF, caso o senhor seja eleito. Olha, eu acho que a gente tem que... a série está pela política, não tem jeito. Esse país tem que voltar a respeitar a Constituição, tem que voltar a respeitar a lei. É só isso, a lei tem que valer para todo mundo. Você não tem que usar a lei para proteger bandidos e usar a lei para torturar a lei para condenar inocentes, como é o caso do presidente Bolsonaro. Então, assim, hoje banalizou as interpretações. Eu acho que tem sim que haver uma redemocratização do nosso país. Isso só vai acontecer pelo Congresso Nacional, que é quem faz as leis. Eu acho que não tem que ter uma briga institucional, não tem que ir para o confronto. Eu converso bem, as pessoas me colocam numa prateleira ali em Brasília, Léo, com relação a essa postura institucional, que é uma prateleira de respeito. Mas, assim, tem que respeitar também o Poder Legislativo, que hoje não está sendo respeitado. A Mônica Porto tem uma pergunta agora lá da redação. Eu queria falar sobre segurança pública, senador, que é algo que me interessa muito e eu sei que é uma das bandeiras do senhor, né? Você, enquanto senador, o que pode fazer de concreto para mudar o que a gente vê hoje, que assim, a sensação que eu tenho como cidadã é que as leis, tudo que acontece, protegem muito mais os bandidos do que os cidadãos de bem, né? Você tem razão, Mônica, a gente já fez muito. Eu fui o relator do projeto de lei que acabou com as saidinhas em feriados de marginais. Eu sou autor da PEC mais antiga que tem no Congresso para redução da maioridade penal. A gente acabou de aprovar um grande pacote de antifacções que contou ali com algumas ideias de projetos de lei que eu tinha, que a gente conseguiu colocar numa lei só para aprovar de uma vez
que vai acabar com essa porta giratória de audiência de custódia. Esses marginais, sabe, que estão aí roubando o telefone celular todos os dias. O cara rouba 2, 3, 5 por dia. Vai, às vezes, mais de 2 vezes preso no mesmo dia para a delegacia e sai na audiência de custódia. Com essa mudança na lei que a gente está fazendo, isso não vai mais acontecer. A gente está colocando uma pena gigantesca para o simples fato de um marginal pertencer a uma organização criminosa. Então, se ele pertence ao PCC, se ele pertence ao Comando Vermelho, independente de quais os crimes que ali são praticados, ele já vai partir de uma pena mínima de 15 anos, se não me engano, que é o que está no projeto de lei. A gente criou um crime autônomo de porte ilegal de fuzil. O que é isso? Hoje em dia, um traficante de drogas que é pego com fuzil, Léo, ele responde pelo crime de tráfico de drogas e pega um aumentozinho da pena por causa do fuzil. Porque, infelizmente, o judiciário começou a interpretar, Mônica, que esse crime do porte ilegal de fuzil era absorvido pelo crime de tráfico de drogas. O que a gente fez na lei? Olha, você vai responder pelo crime de tráfico de drogas mais o crime de porte ilegal de fuzil com a pena mínima de 20 anos. Então, assim, a gente está aumentando as penas para os crimes de milícia. Tem uma série de medidas que foram feitas já nesse pacote que nós já aprovamos. Vamos ver agora se o Lula vai vetar ou se ele vai transformar em lei. Que eu tenho a convicção que muito em breve esses marginais, saindo do convívio em sociedade com a gente, vão roubar muito menos, vão assaltar muito menos, porque vão estar presos. E aquele marginal que resolver enfrentar os nossos policiais vão ser neutralizados. É isso que a gente tem que colocar também na legislação, porque é assim em qualquer lugar do mundo. A gente tem que resgatar a autoridade dos nossos policiais e o marginal tem que entender que ele tem que respeitar sim, tem que ter medo da polícia sim, e o policial que neutraliza um marginal desse não tem que ser investigado, tem que ser condecorado, e é isso que a gente vai continuar defendendo. Janaína, como é que tá o chat? O chat tá em polvorosa, eu ia fazer uma pergunta, mas eu olho aqui. Olha porque chat tem primeiro. muitos fãs dele aqui. Obrigado, 94, eu sei que é 94 mil, vou falar 94 mas fala, mil. o que estão perguntando e pra ele? aqui estão assim, dando parabéns, estão me criticando, porque eu tô fazendo muita pergunta. Não critica ela não. Léo Dias sensacional, porém precisa mudar alguns da equipe, tipo eu. Léo Dias sempre o quê? Não, pessoal, vamos parar. Tô sendo super bem tratado aqui. Olha, a gente trata bem as pessoas, sim. O senhor me desculpa se eu sou, mas eu tenho que fazer pergunta. E a gente tem um roteiro. Só que assim, quando o senhor fala, Venezuela, eu tenho que falar mais o Trump, eu tenho que falar. O senhor entende isso? O senhor tá acostumado. Não, eu sou só te mostrando que você tá errada. Mas eu tô perguntando. A gente tá aqui debatendo. Não, mas a gente se entendeu. né? Só que o tom não precisa ser um tom agressivo. A gente não tá. Eu tô sendo agressivo com o senhor? Amiguinha, pô. Amiguinho. Toca aqui. Ele é 30 de abril, eu vi que ele não é ariano. Você é taurino. Sou taurino. Ah, você é taurino? Eu também sou taurino. Mostrando o microfone aí, galera. Não tem problema mostrar o microfone. O microfone Não existe. desconectou. Ah, desconectou não. Tá bem aí, diretora? Tá funcionando bem. Deixa eu te falar, a Mônica quer falar também. Eu queria que você visse perguntas aí no chat. Gente, pessoal, mande perguntas. Vocês estão mandando só elogio. Mande perguntas, por favor. Fala aí se eu sou bonito ou se eu sou feio. Fala Eu tenho uma curiosidade de vida pessoal, pode? Não, vai. é tranquilo, é tranquilo. Eu sei que você está super acostumado, mas como toda essa super exposição, essa porrada que tem de todos os lados, enfim, como isso impacta na sua vida pessoal? Como você se protege as suas filhas? Mônica, com muita fé, joelhinho no chão, cobertura espiritual, pedindo a Deus para nos ajudar, porque não é fácil, é muita pancadaria, como você falou. E eu acho que eu encaro isso também como uma guerra espiritual que a gente vive, tá? Tem muita gente que trabalha... Guerra espiritual? Tem gente que trabalha com coisas ali que no mundo espiritual que não são legais. Entendi. Que pedem o mal para as pessoas, né? Que fazem alguns rituais para que as pessoas... Você acredita? Eu acho que não, eu tenho certeza que existe esse mundo, né? que eu entendo como o mundo do mal, vamos colocar assim. Então, assim, eu busco a minha fé para me proteger das pessoas que querem o meu mal, que buscam o mundo espiritual. De que pra maneira? fazer mal à minha família. Com orações, com leitura. Eu sou evangélico, Eu comecei na Igreja Batista, hoje eu estou na Comunidade das Nações, lá com o pastor Pedro, com o JB, frequento. Minha família também. Eu acho que isso que fortalece minha família e protege, porque não tem outro caminho, que não. seu irmão postou, que é meio chocante, do seu pai com soluços, né? Pesado. O senhor sabia que ele ia postar? Não sabia, assim, mas na verdade o Carlos posta o vídeo porque, assim, estava indignado, né, com esse negócio do Alexandre de Moraes ficar duvidando do médico do meu pai, cara. O Leandro Echenique, que é um médico renomado aqui do Einstein, dos melhores hospitais do Brasil.
Então, o médico, quando faz alguma coisa, o juiz tem que obedecer, não tem que duvidar do médico, né? Então, para mostrar que ele realmente está com esse problema que virou crônico, o cara dorme com soluço, cara. A gente com soluço acordado já é ruim. Você imagina ele dormindo, e esse é o nosso medo, ele dormindo, ele ter algum refluxo, bronco aspirar, aí o líquido do estômago para o pulmão, isso resulta em morte. Então essa é a preocupação nossa, a gente não quer que meu pai morra na cadeia, e parece que aí tem gente que quer que ele morra na cadeia. Então, o Carlos solta esse vídeo exatamente para mostrar ali que, pô, olha, é grave o problema, vamos tratar com seriedade. Naquela entrevista que eu fiz lá em Brasília, você estava presente? Sim. Eu vi uma preocupação muito grande da equipe, dizendo que assim, se ele fosse, ele não tinha sido preso ainda, que se ele fosse preso, vocês tinham uma preocupação enorme em relação à vida dele. Sim, sim. Eu queria ter qual o grau de preocupação que você tem em relação a quanto tempo seu pai foi ficar permanecendo. Olha, tentaram matar o meu pai com uma facada na campanha de 18. Você tem preocupação? Claro, eu tenho preocupação com a minha agora já, estou reforçando a minha segurança. Então, assim, eu vou me proteger, além da cobertura espiritual que eu busco, fazer minha parte aqui também reforçando a minha segurança. E eu tenho... O senhor anda com segurança? Estão aqui fora, estão aqui. Eu ia perguntar isso, eles estão aqui. Tá? Então, assim, é uma coisa ruim, né? Atrapalha a minha privacidade. Eu quero passear com as minhas filhas, pra gente ir no carro conversando, não dá, tem que ter alguém na escolta, ouvindo a conversa, quer dizer, isso restringe. Senador, tem duas perguntas. Só deixa eu acabar de falar. Então, acho que assim, meu pai tem a preocupação, sim, nós temos também, mas em relação à de vida que aconteça alguma coisa com relação à vida dele lá. Se coloca ele num presídio normal, por exemplo, né? Se tiver uma rebelião, podem fazer a rebelião para acabar o serviço e começaram lá em Juiz de Fora com a facada. O meu pai não está comendo nada, nem bebendo nada que seja fornecido ali por terceiros. Como assim? Não é desconfiança de policial federal. Mas ele não sabe qual a origem daquela comida, qual a origem daquela água. Então a família vai toda semana, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, levar a comida que ele consome, levar o líquido que ele bebe. Não consome, até porque a dieta dele tem que ser especial por causa do fluxo intestinal. Mas também tem um medo. Mas tem esse medo, claro que tem. Eu também tenho esse medo. Eu tenho medo. Sem envenenado também? De verdade, tenho medo, porque essas pessoas... Como é que o senhor vive? Só para entender. O senhor não pode sair daqui para um restaurante? Não, eu posso, eu vou. Agora, onde ele está, você concorda? Não, eu tenho minha vida social. Assim, eu tenho que ir para um restaurante com segurança, com escolta. Né? Enfim, eu não deixo de fazer essas coisas. Vou para o cinema, tenho que me programar para ir junto à escolta, tem que ir de carro blindado. Dependendo do local que você vai com a segurança mais reforçada ainda. Mesmo em Brasília? Mesmo em Brasília. Posso fazer pergunta aqui do chat, porque gente? Até porque só mais uma coisa aqui, porque olha os exemplos que tem no mundo. Sempre quando tentam assassinar alguém que está colocando uma candidatura, alguém que está na posição estratégica num país, sempre a vítima é alguém de direita. Então eu não vou baixar a guarda, eu vou me cuidar, porque esse é o modus operandi da extrema esquerda em vários locais do mundo. Né? E aqui no Brasil tentaram matar meu pai, o cara era um ex-integrante do PSOL, é um partido político, Léo. Né? Tentaram matar o Trump lá nos Estados Unidos, tentaram matar um monte de gente, um monte de lugar, e sempre a vítima é de direita. Então, é uma preocupação real que eu tenho e estou tomando meus cuidados. Senador, vou fazer duas perguntas já direto, acabou de sumir aqui. Um está perguntando o que o senhor acha do Nicolas. Rafael Moreira estava perguntando o que o senhor acha do Nicolas. E me fugiu aqui, eu acho que é a Cláudia que perguntou. Cláudia, você me corrija. O senhor está gostando da entrevista, do jeito que o senhor está falando, mas não concorda com o fato de que o seu irmão não não pode atrapalhar a sua pré-candidatura. Não, vamos por parte. Primeiro, o Nicolas. Eu acho que ele é uma das maiores revelações da política brasileira. Um cara de direita, está junto com a gente, leal. E que virou uma grande referência, em especial no público mais jovem. Né? Então, para o Nicolas, eu acho que ele é um diamante bruto nosso ali, que vai sendo lapidado, cada dia ele vai estar melhor. E também tem um papel muito importante nessas eleições de 26, né? Eu conto muito com ele. E aí, com relação ao meu irmão, você tem que entender que ele está numa situação, está longe da família. Ele foi para passar uma semana com uma mala com a família nos Estados Unidos. Quando percebeu que ia ser sacaneado, que ia ter o passaporte apreendido, que logo estaria preso também, mesmo sem ter cometido crime nenhum, opta por ficar lá, quer dizer, muda completamente a vida dele. Ele está à distância, vendo o pai passando pelo que está passando aqui no Brasil. Os filhos deles, os filhos do Eduardo, a GG e o Kiki, não podem conviver com o pai, com o avô, melhor dizendo, com o meu pai. O meu pai não pode conviver com esses dois netos, quer dizer, é uma situação muito, muito ruim, é muito estressante, e ele está lá fazendo o que ele acha melhor para alcançar a liberdade aqui no nosso Brasil, algum nível de normalidade que a gente sabe que não existe. Então, o Eduardo foi um dos maiores entusiastas quando meu pai
anuncia o meu nome como pré-candidato. Foi o primeiro ali a manifestar todo o apoio, o suporte, e eu tenho certeza que ele vai me ajudar muito ainda nessas agendas internacionais que eu terei que fazer, porque ele é um craque nessa área. Aliás, o que o senhor faria diferente do seu pai? Eu acho que assim, com relação à imprensa, eu acho que por eu ter esse perfil, eu conversaria mais. Mais conciliador. Mais conciliador. Eu acho que ele tinha que ter mostrado as coisas boas do governo dele, com propaganda, inclusive, né? Não desse jeito absurdo como o Lula faz, mas dando mais publicidade, porque não adianta, isso faz parte do processo de consolidação das políticas públicas que são boas para o governo e boas para a população. E acho que teria comprado menos briga, tanta briga ao mesmo tempo. Então, mas é o se a perfil gente dele. pedisse para o senhor apontar um erro estratégico do governo Bolsonaro? Não, eu acho que esse... Não é do Bolsonaro, mas do governo Bolsonaro. Um erro. Qual foi o maior erro? Para mim foi a comunicação mesmo. A comunicação. Porque ele fez tanta coisa boa e comunicou errado e acabou que a população entendeu de uma forma diferente, ou ele deu motivo para distorcerem o que ele estava falando. Olha, a maior fake news dessa campanha foi aquela de ele simulando falta de ar na pandemia, como se ele estivesse zombando das pessoas com doença. Aí você vai ver o vídeo, era o contrário. Ele estava brabo com o ministro da Saúde, porque o ministro da Saúde falava, ó, espera sentir falta de ar para depois ir para o hospital. Aí ele fez aquilo, olha, vai esperar ficar desse jeito para ir para o hospital? Não, vai logo, sentiu o primeiro sintoma, vai para o hospital logo, para ver se o médico não faz algum tratamento que vai salvar a sua vida. Vai esperar ficar sem falta de ar e ir para o hospital para morrer? Não. Mas às vezes usar as palavras erradas. Entendeu? Mas aí você viu como é que pega um recorte. O que vale hoje é muito recorte. Mas a Mônica tem uma pergunta, depois eu quero fazer uma outra para o senhor. É uma pergunta do nosso superchat, tá? É o Antônio Braga. Ele pergunta, Flávio, aqui na Bahia a máquina petista é muito forte. Como você pretende expandir os votos da direita no meu estado e no Nordeste? Olha, com a verdade, né? Você que mora na Bahia, vocês são governados pela esquerda há 20 anos. O que melhorou na sua vida? Olha como é que está a sua segurança pública. Você consegue sair na rua? Você está vendo a sua cidade ser dominada por narcoterroristas? Você está conseguindo emprego? Você precisa do Bolsa Família de R$600 para ter o que comer e você acha isso bom? Então você vai ter dois caminhos. Você costuma ver muita gente da Bahia falando o seguinte, eu devo tudo que eu tenho ao Lula. Aí você vai ver o que a pessoa tem. Porra, a pessoa mora numa palafita, o filho dela brinca numa vala a céu aberto na porta de casa, ela não consegue arrumar emprego. Quando arruma emprego, ela não tem uma creche para deixar o seu filho e a sua filha para poder trabalhar em paz. No meio do caminho, ela pode tomar pistolada na cabeça porque querem roubar o celular e a bolsa dela e o governo não faz nada. Mas assim, ou vocês são sadomasoquistas, quem está votando na esquerda, né, no governo que está aí, ou você vota no outro governo que é a oposição, que é o caminho que nós vamos querer levar não só para a Bahia, mas para todo o Brasil, de ordem e de prosperidade, que é o que eu vou perseguir todos os dias, Léo. Eu não estou fazendo isso por um projeto pessoal. Eu não coloco o meu nome porque quer manter o Bolsonaro, né, em evidência. Não é nada disso. Eu tenho uma reeleição para o Senado muito bem encaminhada no Rio. Eu estou em primeiro nas pesquisas no Rio. Podia ser candidato a senador, sim, chance grande de me reeleger, 8 anos fazendo o que eu gosto, eu amo ser senador, eu sou advogado também, sou empresário, mas eu amo ser senador. Estou saindo da minha zona de conforto porque, para mim, eu sou a pessoa mais preparada e com a consciência do que eu tenho que fazer para mudar e transformar o Brasil de verdade do que os outros. Senão, eu ficava na minha zona de conforto. Senador... Bahia é um desafio? É um desafio, porque a gente precisa abrir os olhos dessas pessoas. E cada vez mais eu vejo pessoas que são nordestinas, que são humildes. E assim, a gente fala no nordestino, Léo, mas se você for lá em Queimados, no Rio de Janeiro, assim, é a mesma condição desumana de que essas pessoas vivem. É tão pobre quanto. Tem vários locais nos interiores dos estados, longe das capitais, nas periferias, como a gente chama, que vivem como pessoas vivem também no Nordeste. Então, assim... Com a verdade, eu tenho a certeza que eu vou abrir os olhos dessas pessoas. Eu vejo o vídeo deles, eu vi um último muito legal, um cara chamando o Bolsonaro de colírio. Bolsonaro, você é meu colírio, né? Por quê? Porque você abriu meus olhos. Eu voltei a enxergar depois que você trouxe a verdade e eu pude acompanhar pela internet. Enfim, eu acho que esse é o caminho, a verdade. O senhor pretende se aproximar de alguma liderança nordestina para se aproximar do Nordeste? Lógico. Política se faz assim, Léo, e assim, entendendo se... em determinado momento é bom ou ruim eu estar muito em evidência, se é melhor eu estar em menor evidência, para que o projeto contra o PT, contra essa esquerda nefasta, ele perca naquele estado. Então, assim, eu não tenho nenhum problema de olhar estado por estado, ver qual é a melhor estratégia, pensando no plano nacional para a gente ganhar o governo federal, mas que os estados também consigam se libertar dessa dependência do governo do PT. Então vamos entender, o seu desafio maior é
nordestinos, mulheres e mais pobres? Não, eu acho que assim, pelo que as pesquisas indicam, com as mulheres, eu te confesso que eu tenho dificuldade de entender por que isso. O que a gente vê em pesquisa qualitativa é talvez o jeito mais incisivo de falar, aquela coisa mais machão, não sei o quê, pode afastar um pouco as mulheres. Eu acho que isso eu consigo amenizar um pouco, porque eu sou da conversa, eu sou do diálogo, eu trato bem. Em relação ao seu pai, o senhor é bem mais ameno. E a outra coisa são as pessoas menos escolarizadas, é um recorte importante, e aonde o Lula fala, né, que ele próprio assume... Olha, esse aí o Lula que falou, não fui eu não. Não sei, cuidado. O Lula fala que não pode investir em educação porque as pessoas começam a ficar mais inteligentes, questionam mais o governo dele e param de votar no PT. Ele fala isso. Bom, e a saída do Brasil, ao contrário, tá pela educação. Sabe qual é meu sonho, Léo? O que me motiva de verdade, cara? Assim, tem a molecadinha que tá no crime e essa tem que ser pau, não tem jeito. Não vou admitir que um moleque de 14 anos olhe para você... queira te botar um revólver na sua cabeça para levar o seu anel, levar o seu brinco. Tem que ser tratado como bandido, porque ele sabe o que está fazendo, então tem que responder na lei como um adulto, concorda? Beleza. Agora, aquele menor de idade, que realmente não tem oportunidade, o meu sonho, cara, é pegar na mão desse moleque, vai aprender português, matemática, ciências, vai aprender empreendedorismo, matemática financeira, e eu vou pegar na mão desse moleque, Léo, eu vou levar até ele ter uma carteira de trabalho, ou ele abrir a própria empresa dele para não depender de político nenhum. É isso que está faltando. Isso, sabe por que não fazem? Porque demora tempo isso. Demora 10 anos, 15 anos. Portanto, um dinheiro que eu vou botar aqui agora na educação básica só vai dar resultado daqui a 10 anos. Então, no governo de um outro presidente da República. Então, qual tem sido a regra? Não bota dinheiro para essa molecada, porque tem muito recurso para educação, mas... é investido para formar militante e não para formar cidadãos. Esse é o ponto. As mulheres não votam. Você lê a pesquisa, a hora que você lê, né, destrincha a pesquisa, as mulheres não gostam de violência. Né? Elas acham que essa coisa de violência, não só de segurança, mas de incentivar o uso à arma, né? Elas não gostam desse discurso forte, né? Porque muitos homens usam isso para ter... Vê no chat isso aí, ó. Mulherada no chat, fala aí como é que é isso. Não, no chat, não é assim no chat. Tô falando das pesquisas, senador, o senhor entendeu? Nas então, pesquisas... A vida real é aqui no chat. Não, mas o senhor falou de pesquisa também. Destrinchando as pesquisas, você entende que as mulheres não gostam de violência. E, destrinchando as pesquisas também, o senhor vê que os mais escolarizados é que votam na esquerda. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho isso. Não, é o contrário. Eu vi... É menos escolarizado. Não, eu vi os mais escolarizados votando na esquerda, mas se não for isso, depois eu me corrijo. Mas me fala primeiro dessa questão da violência. Eu vou perguntar para ele, qual é a câmera minha aqui, Léo, essa aqui? Essa aqui. Você que é mulher e está me assistindo aí agora. Pode fechar ele aí. Se tem um estuprador na sua casa, você quer ter uma lei para falar que esse estuprador, né, tem que morrer na cadeia, tem que ser punido, ou você quer ter uma arma para você se defender e dar um tiro no meio de um vagabundo desse que invade a sua casa e vai te estuprar na covardia? Isso é ser violento ou isso é defender direitos humanos para as vítimas? Então, assim, o meu raciocínio é muito simples, Léo. Eu vou tratar a minha campanha quando... Não, meu nome é uma formalidade eleitoral, né? Okay. Quando meu nome foi escolhido pelo partido para ser o candidato à presidência da República, é dessa forma que eu vou encarar a segurança pública, com firmeza. É diferente de violência. Eu não estou defendendo enfiar porrada em ninguém, torturar ninguém. Eu estou defendendo que a gente tenha uma mentalidade que proteja de verdade as vítimas, em especial as mulheres. Porque os caras são covardes. Por que o cara prefere assaltar uma senhora idosa? Porque oferece menos resistência. Se ele tem uma casa que ele vai assaltar e sabe que naquela casa tem uma arma, uma pessoa legalmente armada ali, ele vai preferir assaltar esta casa ou a casa do lado. Entendeu? É o senso de oportunidade que o marginal tem. Então a gente não tem que ter pena, não. É pau mesmo. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou tocar num assunto delicado. Pode? Vai, manda brasa. O senhor foi questionado já diversas vezes sobre a evolução do seu patrimônio. Sobre a franquia de chocolates e sobre a compra de imóveis de alto valor. Eu queria entender qual é o seu patrimônio e por que essa evolução tão rápida. Eu, em 16 anos de política, eu tinha 4 mandatos de deputado. Nunca teve uma vírgula contra mim. Bastou Jair Messias Bolsonaro se eleger presidente da República para começar esse inferno em cima de mim. Porque é natural do sistema, eles procuram deixar você sempre refém de alguma situação. Olha, quebraram o meu sigilo bancário 11 anos para trás. Imagina se pegam a sua conta bancária, a sua vida financeira, 11 anos para trás, você tem que explicar tudo o que você fez. Fizeram isso comigo. O que acharam? Nada. Ouviram dezenas, mais de 40 ex-assessores meus.
Sabe quantos falaram que eu fiz alguma coisa errada, que eu pedia dinheiro para empregar ou pedia para devolver dinheiro? Zero, nenhum. Ô, Léo, eu nunca começou um processo criminal contra mim, você acredita nisso? Nunca começou. Foi aquela espuma toda, com a imprensa batendo sem parar, nunca iniciou um processo criminal contra mim. Então, assim, a maior prova de idoneidade da minha vida, que o meu patrimônio é compatível com a minha renda, foi essa investigação. Eu sou acusado de comprar uma casa em Brasília. Cara, eu fui no banco, peguei um financiamento, amigo. Você está entendendo que me acusam de ter comprado uma mansão? Esse imóvel de alto valor é essa casa? Essa casa em Brasília, que inclusive é uma deputada do PT... Qual valor? Você pode falar? Foi quase 6 milhões na época. Uma deputada do PT entrou contra mim na justiça e não tem 2 meses foi arquivado. Mais uma prova de que eu sou uma pessoa honesta e correta. Digo mais, ó, vocês que estão me assistindo, eu vou fazer um tesouraço em várias áreas. Vai ser tesouraço a começar com a corrupção que a gente vê no governo Lula. Isso é que faz as pessoas que precisam do governo se darem mal. Porque quando o Lula bota o advogado dele para ser o presidente dos Correios, daquele grupo Prerrogativas, sabia que o Correios era presidido pelo grupo Prerrogativas, advogados do Lula, rombo de 20 bilhões de reais, Léo. Aí tem que o governo pegar e botar 20 bilhões de reais lá nos Correios para fechar a conta. É um dinheiro que não vai para construir, por exemplo, uma habitação popular. Sabe quantas casas dava para construir com 20 bilhões de reais? 134 mil casas. Você que vive de aluguel hoje e cobra do governo uma ação para você ter a sua casa própria, sabe por que você não tem? Porque o governo Lula faz isso aí, ó, desvia o dinheiro. Então vai ser tesouraço na corrupção, vai ser tesouraço em impostos. O governo Lula cria ou aumenta impostos, Léo, um imposto a cada 37 dias. Isso é surreal, isso é revoltante. Tem que ter tesouraço também na parte de impostos. Então, assim, é assim que eu pretendo encarar, se Deus quiser, tiver oportunidade. Mônica tem pergunta. Superchat, né, Mônica? Superchat é um assunto que muito nos interessa, que são redes sociais. O Gustavo Lima, não é o nosso Gustavo Lima, é outro Gustavo Lima, ele pergunta o seguinte: o presidente Bolsonaro está proibido de acessar o Instagram. Você pensa em usar o Instagram dele para propaganda política ou está proibido de qualquer um usar? Não, pela decisão, né, algo que também não está na lei, mas o presidente Bolsonaro, suas redes estão bloqueadas. Eu quero aproveitar a oportunidade, você que segue o Jair Bolsonaro em todas as redes, passe a seguir o @Flávio Bolsonaro em todas as redes, porque ali a gente vai continuar mantendo viva não apenas a imagem do Bolsonaro, mas todos os princípios que ele ajudou o Brasil a se orgulhar novamente, de Deus, pátria, família, liberdade. Ali você vai ver a verdade. Então siga aí o @Flávio Bolsonaro. Eu espero que em breve as redes do meu pai estejam desbloqueadas. Se o senhor não for candidato em 26, vamos trabalhar com essa hipótese? Só uma brincadeirinha, pode ser? É uma hipótese impossível, mas vai lá. Vambora. Vamos fazer aquelas brincadeiras de internet, sabe? Depende, né? Tarcísio ou Ratinho Júnior? 2 bons nomes, não vou escolher. Não pode escolher? Não vou escolher. Tarcísio ou Caiado? Não vou escolher nenhum desses. Isso é tudo Flávio Bolsonaro. Senador. Caiado e só abro mão para abro mão para um. Qual? Jair Messias Bolsonaro. Sério mesmo? É lógico. Olha só, e a gente vai ver esse vídeo em abril, em junho. E aí? Aí vocês vão ver lá que vai ser o Flávio Bolsonaro ou o Jair Bolsonaro. O senhor está garantindo isso? Olha para aquela câmera, Diego. Tu corta a câmera essa aqui, ó. Eu estou garantindo. Flávio Bolsonaro só abre mão da pré-candidatura à presidência da República para Jair Messias Bolsonaro. Portanto, teremos Bolsonaro nas urnas em 2026. O sobrenome vai estar, né? O senador, um dos problemas do seu pai foi a pandemia, né? A pandemia, muita gente, a vacina demorou para chegar, havia um discurso, sim, contra falando que a Covid era uma gripezinha. A gente viu isso, senador. O senhor é a favor da ciência? O senhor faria diferente do seu pai? Olha, primeiro vamos fazer vamos resgatar a verdade aqui. O senhor falou, pode falar. Foi o Bolsonaro que garantiu vacina para todo mundo, tá? Todo mundo que tomou vacina aqui, quem comprou foi Jair Messias Bolsonaro. Ele só falou o seguinte: quem quiser tomar, toma. Quem não quiser, não toma, porque ele não queria vacina obrigatória. Porque, de fato, essa vacina não foi testada antes de ser usada nos seres humanos. Isso é um fato. E a preocupação dele como líder da nação era com os efeitos colaterais disso. Então, olha só, ele alertou, aí que eu acho que foi o ponto que ele podia ter melhorado, ele alertou os efeitos colaterais e tal, botou a posição dele, comprou as vacinas, quem quis tomar, tomou, estava lá disponível. Ele continuou insistindo em falar contra
a vacina. Agora, eu tomei vacina para Covid. Eu tomei 2 doses de AstraZeneca. E hoje em dia a AstraZeneca saiu de circulação por causa dos efeitos colaterais. Você está me entendendo? O senhor teve algum? Olha, eu não, mas a minha esposa teve um problema no coração. Eu nunca vou saber se é da vacina ou se é do vírus, da Covid. Eu senti, ela teve, eu senti eu às vezes tenho um problema de lembrar nomes, que isso não acontecia comigo, eu já não sei se é a idade que está chegando, né? Ou se é alguma coisa relacionada à vacina. 44 é novo, vírus. senador. Eu já não estou mais novo para ser chamado de jovem, nem tão velho para ser chamado de idoso. Eu estou meio barro, meio tijolo. Mas assim, então assim, o Brasil, na Covid, com o presidente Bolsonaro, teve o PIB maior do que o da China. Quando que você viu isso? Tu tem 35 anos, Léo. O PIB da China sempre foi maior que o do Brasil. Na pandemia, com o presidente Bolsonaro, o PIB do Brasil foi maior que o da China. A inflação no Brasil foi menor do que a inflação nos Estados Unidos. Nós batemos aqui recorde de carteira de trabalho assinado, 100 milhões de carteiras de trabalho assinado com o Bolsonaro pós-pandemia. Então, a economia voltou em V, como o Paulo Guedes sempre dizia. Nós viramos referência no mundo na parte econômica com relação à Covid. Nós fomos elogiados pela Organização Mundial de Saúde, aquele teto do Zadanão, pela forma como foi conduzida aqui a pandemia pelo presidente Bolsonaro. Então, olha só, o Bolsonaro matou 700 mil pessoas. Não, morreu gente nos Estados Unidos, morreu gente na China, morreu gente em tudo quanto é lugar. E a culpa das pessoas que morreram nesses outros países é do Bolsonaro ou é do vírus? E por que só aqui no Brasil a culpa é do Bolsonaro? Então, foi uma narrativa que foi se consolidando. E, mais uma vez, eu acho que essa superexposição é uma possibilidade que eu tenho para poder esclarecer todas essas situações com verdade, trazendo aqui fatos e dados. Senador, eu assisti, foi o Dória, a primeira vacina, a gente soltou fogos aqui em São Paulo, quando o Dória trouxe. O seu pai não queria essa vacina, porque era a vacina da China, né? Depois veio a do Butantan. Ele comprou Foi no dia 21, depois é que chegou para o Brasil, 21 de janeiro. Foi no dia 17 de janeiro. Depois é que chegou, primeiro aqui foi o Dória, que a gente assistiu. A primeira vacina aplicada no mundo foi em 8 de dezembro, se não me engano, na Inglaterra. Tá, mas eu falo Portanto, 8 de dezembro, né? Virou o ano, 17 de janeiro. Assim que a Anvisa autorizou, homologou a vacina, no mesmo dia estava sendo aplicada a vacina no braço da primeira brasileira, que foi uma vacina comprada pelo presidente Bolsonaro, mas que o Dória subiu no palanque lá, né, para botar máscara, chorar, meu Deus, que bonitinho, se apropriando de uma coisa que ele não fez. Então isso é bom restabelecer a verdade. Deixa eu fazer uma pergunta, porque é o seguinte, só voltando à questão do SBT News, que o Fábio Faria está negando que qualquer pessoa tenha desconvidado o senhor. Eu não falei o nome de Fábio Faria em momento nenhum. Não. Qualquer pessoa do SBT. Disse que ninguém chegou pro senhor e falou para não ir. Eu não falo com todas as letras, mas eu não sou burro, né? Eu compreendi. Mas também não estou falando que foi Fábio Faria, não. Não, né? O senhor mantém alguma relação com o Fábio? Não, eu gosto dele, não tem problema nenhum com ele. Mas assim, que Deus ilumine ele na condução desse SBT News, que peço a Deus que seja um canal importante de comunicação, um canal de verdade e de verdade que traga os fatos, que não sofra pressões externas como vários sofrem hoje em dia, né? Porque o jornalismo é isso, né? O bonito do jornalismo é isso, né? Não ter medo de falar, de divulgar o fato. Enfim, eu acho que é isso que traz a credibilidade para um veículo, é isso que vai fazer o veículo crescer. Carla Zambelli, o senhor quer comentar a renúncia dela? A Carla Zambelli, para mim, é uma perseguida política, como tantos outros, como é o presidente Bolsonaro, como é o Eduardo Bolsonaro. Mais uma vez, carregaram na tinta nas condenações sobre ela. Então, assim, ela foi numa tentativa desesperada de ir para a Itália, está lá presa. Eu fui visitar a Carla dentro do presídio, lá na Itália. Está na cela, está na tranca também, com pessoas ali que são perigosas na mesma cela que ela, ou no mesmo andar que ela se encontra. E, mais uma vez, eu peço aqui, de público, mais uma vez, para o governo italiano, que é quem vai ter a palavra final, sobre se deporta ela para o Brasil ou não, que mantenha a Carla na Itália, porque ela é uma cidadã italiana, ela é uma perseguida política e, se acontecer dela voltar para cá, vai estar jogando ela, né, de volta para as mãos do seu algoz aqui, e ela não vai ter um julgamento justo. Mas, senador, o senhor é a favor de quem comete crime? Olha, claro que eu sou contra quem comete crime, mas assim, a gente tem que entender em que condições está acontecendo com relação a esses crimes políticos que a gente está falando aqui. Né? Porque, assim, estou te falando, Jair Bolsonaro está preso, cometeu algum crime? Não. Mas a Carla Zambelli, ela invadiu o Ministério da Justiça com hackers, foi comprovado, ela foi condenada por isso. E ela foi condenada também por
uma deputada federal, que quase 1 milhão de votos, ela foi condenada por perseguir armada um opositor aqui em São Paulo. Ela cometeu crime, ela foi condenada por esses dois, senador. As duas situações aqui, ó, uma foi a palavra de um hacker mentiroso de Araraquara contra ela, tem nada no processo lá que indique mais a vontade de condenar uma bolsonarista prevaleceu, foi condenada aqui. E o outro foi um cara que veio para cima dela, ela foi se defender, aí a forma como ela agiu, eu acho que foi excessiva, é verdade. Prejudicou demais. Eu acho que teve... Prejudicou demais a eleição do seu pai, a não eleição do seu pai. Mas o que mais prejudicou foi a atuação do TSE, que foi completamente parcial, desequilibrada durante a campanha. Então você veja, as duas situações da Carla, para mim, se fosse um julgamento justo que ela tivesse passado, ela ia ser absolvida dos dois. A Alexia mandou uma atualização aqui de uma pergunta que eu ia fazer. PL suspende apoio a Ciro Gomes após críticas de Michele. Porque o Ciro Gomes, lá no Ceará, provavelmente vai ser candidato a governador do Ceará, tentou se aproximar do PL e a Michele foi contra porque o Ciro Gomes ofendeu muito o seu pai nas palavras dela. O senhor é contra essa união do PL lá no Ceará com o Ciro Gomes? Olha, eu acho que ali o que eu critiquei foi a forma como aconteceu, né, uma lavagem de roupa suja em público. E o que estava sendo construído ali no Ceará, óbvio que o Ciro, ninguém ama o Ciro, né? O Ciro é um cara que, enfim, não vou nem ficar adjetivando, mas sempre foi contra a gente, comete calúnias o tempo inteiro contra a gente. Mas ali o que estava sendo conversado era alguma união, né? Alguma formatação contra o PT. Porque é um momento que o Ciro está contra o PT no Ceará. Então como é que a gente consegue, sem ferir os nossos princípios, ter alguma força, alguma composição que ajude a derrotar o governo do PT no Ceará? Era isso que estava acontecendo. Não tinha absolutamente nenhuma decisão tomada. O que o presidente Bolsonaro tinha autorizado, o André Fernandes, que é o nosso presidente do PL no Ceará, a nossa maior liderança no Estado, um moleque brilhante, né, que tem um futuro, né, tenho certeza, um futuro muito, muito promissor pela frente na política. O Bolsonaro tinha autorizado ele a fazer essas tratativas, estavam conversando. E aí, enfim, a coisa veio à tona dessa forma e acabou paralisando tudo lá. Olha só, a principal notícia hoje, agora, nesse momento, nos sites do Brasil, eu queria que o senhor comentasse, ok? Caramba, vai. O ministro Alexandre de Moraes determinou à Secretaria Judiciária do STF que envie todos os documentos necessários para a extradição de Ramagem. O deputado federal Alexandre Ramagem. Quer comentar? É mais um perseguido político também. Você vê, não tem um de esquerda, né? Não tem um aí que está sendo processado por corrupção, por ter roubado dinheiro público, né, por ter feito qualquer coisa de errado, de verdade grave. É sempre uma perseguição para um campo político. E é um cara que se prova que não tem limite. Ele tinha que ser candidato uma vez na vida, para ele ver como é difícil o voto, para ele ver como é que é difícil conquistar a confiança de um eleitor, para te dar essa procuração para você representá-lo no Congresso Nacional como deputado federal, como senador, porque hoje em dia, Léo, os deputados, os parlamentares são caçados muito mais facilmente que na chamada ditadura militar. Nem no regime militar acontecia essa caça às bruxas como acontece. Né? As pessoas saíam do país, o pessoal da esquerda explodia aeroporto, sequestrava, matava. A Dilma roubava fuzil em quartel, ia fazer roubo de carga lá na Baixada Fluminense com o marido dela. Todo mundo foi o quê? Anistiado. Senador... A gente está defendendo a anistia para essas pessoas que apenas falaram ou criticaram alguma coisa no Supremo, ou criticaram alguma coisa no processo eleitoral, e está esse barata voa, que eu acho que é o que eu falo, que a gente tem que buscar alguma normalidade, uma redemocratização, porque enquanto continuar essa perseguição, o Brasil não vai conseguir ter um convívio aceitável, ali, saudável, entre quem pensa diferente. Senador, talvez a comparação não tenha sido tão justa, porque na ditadura militar, tanto da militar, que terminou em 85, quanto a do Getúlio, as pessoas não poderiam falar como o senhor está falando aqui, se fosse contra o governo. O senhor seria preso. Sabe quando é que a Globo foi criada? A Globo foi criada em 1965. Eu sei. O regime militar começou em 64. A revista Veja foi fundada em 1968, dentro do regime militar. Então, assim, eu não quero ficar fazendo defesa. É óbvio que houve os excessos, é óbvio que o Brasil foi para um caminho ruim, porque foi da radicalização, né? E vai agravando e chega num ponto de ter ali... Ninguém aqui é a favor da ditadura. Entendeu? Ninguém é a favor de ditadura. Então, eu não quero que isso aconteça de novo com o meu país. É por isso que eu fico buscando o tempo inteiro alertar as pessoas, fazer o meu trabalho lá no Congresso Nacional, para que a gente volte à normalidade, porque não dá para negar que a gente está em uma situação de anormalidade no Brasil hoje, né?
A gente pode falar de rachadinha? Mesmo Pode perguntar o que você quiser. Tudo? É um pouco batido o assunto, mas vamos embora. É batido. Mas você sabe que isso vai voltar à tona, não sabe? Vai. E é bom a gente falar agora para as pessoas entenderem aqui. Obrigado pela oportunidade. É isso. Porque mesmo não tendo tido nenhuma consequência judicial, ainda ficou muito no imaginário popular a questão da rachadinha. Só acha que as pessoas não associam o senhor a isso, mas... Associam, mas o que eu vou fazer? Eu estou explicando. Eu acabei de falar para você que eu fui investigado 11 anos para trás. Minha vida financeira, o que acharam? Nada. Ouviram dezenas de ex-assessores meus. O que é que falaram? Teve alguém que me delatou, alguém que falou que eu pedia dinheiro para alguma coisa? Ninguém, zero. Ao contrário, né, do Lula, que as pessoas falavam que devolvia dinheiro. Contra o Lula, o Palocci dizendo que dava dinheiro para o Lula dentro de caixa de sapato, dentro de avião, no aeroporto aqui em São Paulo. Pessoas fizeram acordo de leniência em que empresas devolveram bilhões de reais que foram roubados da Petrobras. Comigo não teve nada disso. Então, mais uma vez, eu nunca sequer teve início um processo criminal contra mim, Léo. Então, óbvio que isso aí, olha como é que a narrativa faz um estrago na imagem da pessoa. Porque quais foram os maiores escândalos de corrupção do Brasil? 2003 foi o Mensalão, governo Lula. 2007, Petrolão, presidente Lula. 2023, roubo dos aposentados do INSS, que é o presidente Lula de novo. Então, o que eles fazem? Eles tentam me colocar na mesma prateleira de Lula, mas não tem como. Os governos do PT são os mais corruptos da história do Brasil. Não tem como querer me colocar na mesma prateleira. E eu mais uma vez, Léo, obrigado pela oportunidade para eu poder esclarecer isso sempre. É isso. Agora a gente tem uma pergunta da Mônica, agora só para avisar o senhor que já chegamos a 100 mil pessoas. 100 mil, senador. Aí, olha gente. aí o senhor, hein? Obrigado pelo espaço aí, galera. Eu estou esperando aqui a pergunta do Superchat. Qual que é? Tá, o chat está perguntando se você pretende chamar o Paulo Guedes, caso você seja eleito. Olha, eu não sei se ele quer também, né? Tem que saber, Eu sou um fã incondicional dele, o que eu tenho dito, porque agora que começam a olhar essas tratativas de plano de governo, de ouvir os especialistas em cada área, e obviamente que eu vou querer ouvir o Paulo Guedes. Então não está no momento de escolher nomes ainda, está no momento de você montar essa plataforma. O que eu garanto na parte econômica é que eu vou montar um time de pessoas padrão Paulo Guedes, que vão ter autonomia para fazer o que tiver que fazer para botar um freio de arrumação nesses gastos públicos que o Brasil tem hoje, tá? E que é um troço assim, o governo Lula é pródigo, gasta muito mais do que tem, e para fechar a conta, o cara aumenta imposto, taxa, quer dizer, ninguém aguenta. Chega uma hora que todo mundo começa a fazer o quê? Sonegar. E é o que está acontecendo com o Brasil a partir de agora. Uma hora é tanto imposto que as pessoas param de pagar e a arrecadação vai começar a cair. E é colapso nas contas do Brasil. O que não pode cair é nosso chat. Se inscreva no nosso canal. Somos 100 mil. Léo Dias TV. Somos 100 mil. Continue aí. Essa entrevista não tem hora para terminar ou tem, Léo? Vamos ver, o público Cadê vai a decidir. pizza, Deixa eu te falar Léo? uma coisa. Ratinho. Vamos. Mas a gente vai liberar o seu pratinho. Quanto tempo ele precisa ir até o... Que hora você tem que estar no SBT? Tá vendo aqui, ele que tá me segurando. Não, que hora você tem que estar no SBT? Ele falou pra mim que eu tenho que chegar lá 15 para... Começa 15 para as 10 da noite. 15 para as 10? Mas daqui até lá é quanto tempo, tá? É rapidinho, essa hora. Eu só falo o seguinte, quanto mais cedo o senhor sair, pior o trânsito. São Paulo é brabo. Paulo, é isso. Quanto mais tarde, vai estar tranquilo. Deixa eu só falar uma coisa. Óbvio que o senhor não vai querer falar nomes. Mas eu queria um perfil. Vamos descrever um perfil para o seu vice. Seria uma mulher ou seria um homem? Seria um do Sul ou um do Nordeste? Seria um do... Vamos trazer um perfil, o que o senhor preferiria? Olha, com relação à mulher, o que eu posso te falar? Eu pego o meu gabinete. Meu gabinete 60% são mulheres. E em cargos de comando, tá? A minha chefe de gabinete é mulher. A chefe do meu jurídico é uma mulher. A chefe do meu orçamento é mulher, a chefe do legislativo, assim, por agora eu estou fazendo uma análise aqui, eu não tinha nem pensado, é tudo assim, é tudo mulher que manda no meu gabinete. E quem é que manda na minha casa? Minha mulher, quer dizer, eu adoraria ter uma vice-mulher, porque eu acho que dá um tom ali de mais humanidade, de mais delicadeza. Não adianta, o perfil da mulher, via de regra, é aquela que sabe se relacionar melhor com outras pessoas, né, que trata com mais carinho, com mais humanidade. O homem, via de regra, é o quê? É o trabalho mais braçal, o trabalho mais bruto. Então, acho que ter uma vice agregaria em muito a uma chapa minha e, sem dúvida alguma, ajudaria nesse estilo, né, de uma mulher com esse perfil, uma pessoa competente sempre
e que possa me ajudar nessa parte política de gerir um país tão grande como o nosso, seria muito bem-vindo. Michele Bolsonaro não seria uma ótima vice? Olha, o problema de ser a Michele é porque acaba não somando muito na parte eleitoral. É mais uma Bolsonaro, né? E ela tem uma boa cotação para virar senadora. Ah, é? Pelo Distrito então ela viria Federal. Você acha que ela vai vir senadora? Eu não sei. Esse seria o ideal, mas aí tem que perguntar para ela se ela vai querer entrar na política. Isso é próximo a ela, né? Assim, a gente incentiva, né? Eu acho que é um caminho pela liderança que ela conquistou. Michele venha Senado no Distrito Federal. Eu acho que sim. Vamos lá. O que você acha do apagão de São Paulo e da Enel? O senhor é contra ou a favor da privatização dos serviços como energia, água? E o que o senhor pode fazer para ajudar a população num caso como esse? Digamos que o senhor fosse presidente hoje. São Paulo, que ainda nem se recuperou de um apagão. Se o senhor andar pela rua à noite, o senhor vai ver várias ruas apagadas. Eu estava aqui semana passada, eu estava num lugar que estava sem luz, né? Estava de manhã, a gente não chegou a comer a luz de velas, né? Mas tinha isso. Agora, eu sou a favor das privatizações. É? Sim, mas água, luz. Mas o modelo aqui, você não pode condenar o instituto de privatização em si. Você tem que ver, Léo, caso a caso, em que condições aconteceu essa privatização. Né? Quais foram ali os critérios para você escolher uma empresa que vai prestar um serviço público? Tem experiência, tem a capacidade financeira para fazer investimento, tem um planejamento para aumentar os investimentos, para modernizar, por exemplo, a questão da rede elétrica, tem uma previsão de um estudo de impacto de quais são os maiores problemas que resultam na queda de luz. É o que? É árvore que não é podada, os fios que têm que ser subterrâneos. A empresa que vai ganhar vai ser obrigada em 10 anos a transformar todos os fios que estão hoje suspensos em fios submersos, para que não aconteça mais esse problema de ter uma ventania, cair uma árvore, derrubar o poste e faltar luz para todo mundo. Então depende do modelo de privatização. Mas eu tenho para mim o seguinte, é sempre melhor você buscar, o ideal é buscar sim a iniciativa privada, porque normalmente, quando é uma empresa estatal, ela acaba virando um cabide de emprego. Ela acaba tendo menos responsabilidade com o dinheiro público, porque acha que o dinheiro não é dela, e começam a gastar de uma forma irresponsável muitas vezes. Então, eu sou a favor de privatizações. Imagina se o Correio fosse privatizado, por exemplo. Você acha? Eu sou a favor da privatização do Correio. No primeiro ano do seu governo, você já privatiza o Correio? Eu acho que assim, é uma coisa para se estudar, mas eu sou a favor, porque é muito melhor você privatizar, você vender para alguém, do que botar um monte de companheiro ideológico para presidir uma estatal importante como essa, para ficar desviando dinheiro público. 20 bi de prejuízo, meu irmão. A conta quem paga é a gente, mais uma vez. É um dinheiro que não chega para que o ente público vá podar a árvore, para que o ente público coloque os fios subterrâneos ao invés dos fios suspensos. É o dinheiro que falta para essas coisas básicas, ele escoa onde? No ralo da roubalheira. Então é tesourada na corrupção, que é o que a gente vai fazer. Mas o senhor tiraria a Enel daqui? Porque deixa eu só colocar uma informação aqui que a gente estava discutindo na minha casa. A Enel é italiana, ela era uma empresa estatal italiana. Agora, só 23% dela é estatal. Então, uma empresa que era estatal na Itália comprou uma empresa brasileira, porque aqui a AS Eletropaulo era os Estados Unidos, né? A empresa norte-americana vendeu para a italiana. Eu não sei nem o que dizer, eu não sei, porque eu fiquei sem luz, então eu não sei nem o que dizer. O primeiro ponto pacífico, o serviço está uma porcaria. Né? Esse é um ponto. Agora, como é que a gente, porque esse é um problema que você não vai resolver assim da noite para o dia, né? Como é que você ameniza o sofrimento de quem está sentindo falta de luz? É você pegando essa empresa, você vai ter que investir não sei quantos bilhões a partir de agora para fazer assim, você vai contratar mais gente para fazer isso, você vai fazer, tem um planejamento aqui que se você não cumprir, você vai tomar multa, você perde a concessão. Esse é um caminho. Ou o caminho é, vai embora daqui, vamos ver como é que a gente vai gerir essa empresa agora, vamos fazer uma licitação para daqui a um ano ver qual é a empresa que vai assumir esse serviço. Então, acho que as autoridades ali têm que fazer essa conta e pensando sempre no que é melhor para a população, para o consumidor final, que somos nós, que pagamos impostos e sustentamos essa máquina toda. Qual seria, o senhor toma posse hoje, ok? Sim. Presidente do Brasil, qual seria o seu primeiro ato? A pergunta é do chat. Qual seria o meu primeiro ato? Vocês estão antecipando uma coisa que são claro, 10 presidente. Meses, né, presidente não, senador. Obrigado, Léo. Obrigado pelo seu apoio. Eu sei que você se emociona comigo aqui ao seu lado. Né? Não, sabe tem uma química, tem uma química aqui. Não, quando eu entrevistei seu pai, as pessoas criticaram porque eu chamei muito presidente. Presidente. Mas é um respeito à função. Ao cargo que ele teve.
Né? Se o Michel Temer sentasse aqui, vocês iam chamar ele de presidente também, Claro. porque é um ex-presidente da República. Então, qual seria a minha primeira medida? Olha, eu acho que eu tomaria alguma medida, assim, antes até de começar o governo, já em dezembro, depois das eleições, né, com o resultado anunciado, que seria encaminhar um grande pacote de medidas de modernização da máquina pública, de corte de gasto para o Congresso Nacional, porque é isso, Léo, que eu acho que vai ser o primeiro freio de arrumação que primeiro, vai estancar essa sangria de gasto de recursos públicos e depois vai trazer credibilidade e segurança jurídica para que os investidores metam dinheiro aqui. Porque o investidor tem que vir para cá, botar um dinheiro, seja internacional ou os empreendedores nacionais, Léo, é isso que vai gerar emprego. É isso que vai fazer as pessoas pararem de depender do Estado, pararem de depender de governo. Tem um monte de medida que você consegue fazer para você atrair empresas para perto de onde a população mais carente principalmente mora, usando a mão de obra de quem mora naquela localidade. Assim, tem que ter coragem para fazer isso, tem que ter independência, tem que ter orçamento para fazer isso. E, mais uma vez, quem vai gerar esses empregos não vai ser o poder público. Quem vai gerar esses empregos vai ser a iniciativa privada. Que tem gente aí que tem bilhões em fundos internacionais que rendem negativo, é juro abaixo de zero. Os caras estão perdendo dinheiro. E por que não bota dinheiro aqui no Brasil? Para construir grandes hotéis, para construir grandes parques, enfim, para investir em tecnologia que vai trazer mais segurança pública para a população. Porque o Brasil está perdendo a credibilidade. Porque o cara bota o dinheiro dele aqui amanhã o governo Lula vai criar um imposto novo, cria 2 impostos novos, muda a regra de direito trabalhista. Daqui a pouco vem o Supremo, dá uma canetada, muda todo o entendimento que tinha. Cara, isso é uma loucura. O senhor não acha Quem em sã consciência vai botar o dinheiro dele aqui no Brasil? É isso que a gente tem que mudar. Mas o senhor não acha que os mais ricos têm que pagar mais impostos? Eu acho que é assim no mundo todo e não tem que demonizar, como se quem tivesse dinheiro nesse Brasil fosse algo perverso, fosse algo do mal, não. Esses caras que geram emprego, gente. E óbvio que eles têm que ter o lucro deles. Agora, olha a quantidade qual o percentual da receita dessas grandes empresas é pago de imposto. Essa nova reforma tributária, o Brasil vai ter o imposto IVA, o imposto mais caro do mundo, 29%. Além de tudo que já pagam hoje, o governo ainda vai querer meter mais 29% no bolso de um monte de, principalmente dos profissionais liberais. É médico, advogado, é o pessoal que trabalha na área de saúde, que trabalha com o segmento de turismo, de serviços. Esse pessoal que vai sofrer pagando imposto porque essa mentalidade, o cara é rico, vou tomar dinheiro dele. O que acontece na prática em todos os países do mundo, onde você vai para uma linha de taxar os chamados super ricos? Os caras simplesmente tiram o dinheiro deles daqui. O que é muito ruim para o Brasil, vão embora e levam junto os empregos. A gente viu nas últimas semanas, nos últimos meses, vários casos de feminicídio no país. Vários. Chocantes. Sim. Chocantes. Dá raiva, né, cara? Você fica com vontade de entrar no vídeo e pegar o cara no pau. Exatamente. O que o senhor pretende fazer para combater a violência contra a mulher? E o que o senhor acha da lei Maria da Penha? Eu acho que é necessário. A gente votou lá, aumentou a pena máxima para feminicídio para 40 anos. No Brasil era de 30 no máximo. Foi essa lei que a gente mudou para deixar a pena mais dura para quem comete feminicídio para 40 anos. Já rompemos uma barreira que existia de limite de penas no Brasil. Quer dizer, começou pelo feminicídio, acho que esse tem que ser o ponto. Agora, não dá para ter uma lei rigorosa e não proteger as mulheres de verdade. Foi no governo do presidente Bolsonaro o maior multirão da história para prender esses vagabundos que se acham, né, malandrões, fortões, que são agressores de mulheres. A ministra de Direitos Humanos, a Damares, junto com a Polícia Federal, o presidente Bolsonaro, promoveram a maior, num curto espaço de tempo, a maior quantidade de pessoas presas por agredirem mulheres. Porque para o cara chegar ao ponto de matar uma mulher de uma forma covarde, como a gente está vendo aí, várias coisas vão acontecendo nesse meio tempo, Léo. O cara começa ofendendo, o cara começa puxando um cabelo, agredindo verbalmente, agredindo fisicamente. Tem sinais ali que vão acontecendo que, se a mulher tiver instrumentos que ela confie, que garantam o anonimato dela e que vão, na prática, resultar no afastamento desse vagabundo covarde de perto dela, ela vai usar. Então, a gente tem que ter uma lei rigorosa, como nós já temos hoje, mas nós temos que ter mecanismos ali policiais que garantam de verdade a segurança dessas mulheres, que elas possam fazer a denúncia antes que chegue até ao ponto drástico de um covarde desse matar uma mulher para que ele fique muito tempo preso. Tá, pergunta, Mônica. Não, eu ia perguntar, pegar um gancho nisso. Para isso, a redução penal, você vai lutar por isso, Eu né? sou a favor também, Mônica, porque não dá mais. O nosso código é de 1940. O adolescente daquela época era um.
o adolescente, hoje de 16 anos, pô, já é um galalau. Se ele entrar aqui nesse estúdio, ele bate em mim, no Léo junto aqui. Se a gente não tiver armado, a gente não vai conseguir armado? reagir. Eu tenho porte de arma. Mas anda armado? Eu tenho porte de arma, né, para proteger minha casa, minha família, a minha integridade física, né, porque a gente sabe que nesse mundo está muito cruel, muita gente covarde. E na hora na hora que acontece um problema, é importante você ter instrumentos para se defender. Eu acho que eu atiro bem. Uma das críticas... Já, eu faço, isso é permanente, né? Uma das críticas do governo, de quem não concordava com o governo do seu pai, era isso, que se liberou posse, aporte de armas. Essas armas foram parar nas mãos de traficantes. Que é mentira, né? Isso é o que... Eu quero saber a sua opinião, porque quando você libera, tem que ter um controle, né? Não pode ser assim, né? Vai. Vamos lá, ó. Sabe qual foi o governo onde teve uma queda recorde de taxa de homicídio no Brasil? Você conhece um cara chamado Jair Messias Bolsonaro? Eu sei que assim, é o filho falando, as pessoas são suspeitas. Mas só em 2019, a taxa de homicídio no Brasil caiu 17%. Nunca tinha acontecido isso na história. E foi concomitante, Léo, a quantidade de registros de CACs, os caçadores, atiradores, colecionadores, que foram autorizados pelo governo. Era mais gente legalmente armada e os índices de criminalidade despencaram. A gente acabou com essa falsa narrativa de mais armas, mais violência. Não. Mais armas nas mãos de vagabundos, mais violência. Mais armas nas mãos das pessoas que legalmente atendem aos requisitos legais, menos violência. Eu vou ler perguntas aqui que estão mandando pro meu WhatsApp. Pode ser? Pô, já desistiram de botar no chat que ela não consegue mais acompanhar. Não, o WhatsApp tem muito amigo jornalista. É isso mesmo, eu tenho amigo jornalista mandando as perguntas. Tem uma lá da Espanha, Patrícia, espera um pouco, eu vou conseguir daqui a pouco. Lê a sua, Mas essa... mano, só vai ter pergunta ruim, vai. Não, essa... Eu não tô conseguindo ler. Posso ler? Você não vai ficar bravo comigo, não, né? A gente tá ao vivo aqui, tu já me fez um teste aqui com um ratinho comigo ao vivo aqui, agora vai, qualquer coisa. Olha só. Em 2016, você teve uma queda de pressão no debate que a Band realizou com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Muita gente se pergunta hoje se o senhor vai amarelar no debate com Lula para a presidência. Eu vou atropelar nos debates, se vocês vão ver, porque eu realmente tive um problema de saúde, né? Muita gente faz... tinha? Eu não sei, eu estava num ritmo de campanha muito frenético, eu não estava me alimentando bem, não estava bebendo você água emagreceu? Direito. Mas agora foi no... É o quê? Agora foi na Canetinha. Eu não achei não, hein? Eu achei que você deu uma engordadinha. Não, olha isso, olha aqui. Ali sim. Eu perdi quase 20 quilos, né? Olha isso, então, assim, Léo, só para falar do debate, foi um momento ali que eu passei mal de verdade, senti uma tontura e tal, deu um blackout na mente. Tanto é que depois eu participei de outros debates e foi tudo bem, não teve problema nenhum, mas fica aí a zoação, não tem jeito, né? Faz parte. Só vou conseguir rebater indo bem nos debates. É o que eu vou fazer. Senador, Atlas da Violência 2025 registra a menor taxa de homicídios no Brasil em 11 anos. O Brasil registrou em 2023, a menor taxa de homicídios dos últimos 11 anos. 2025, tá errado. Foram 45.747 mortes, o equivalente a 21,2 casos por 100 mil habitantes. É uma informação passada pelo governo federal, mas acho que todo governo passa essa informação, né? Inclusive a do senhor, ou do seu pai. Mas isso aí são dados públicos, vocês podem pesquisar. Em 2019 foi essa a queda de 17% na taxa de homicídios. Eu defendo o padrão Bukele para a segurança pública aqui no Brasil, para deixar bem claro. Qual é o padrão? O padrão Bukele é El Salvador. Os caras tinham... Era um país mais violento do mundo. Eles tinham essa taxa de homicídios era de 138 por grupo de 100 mil habitantes. Eles passaram para 1,4 agora, quando eu estive lá há um mês. Como é que eles fizeram, Léo? É o retorno, é a retomada de território, como precisa acontecer no Brasil hoje em dia. Porque hoje em dia o traficante não vive mais só de vender cocaína e maconha e essas coisas, não. O traficante começou a adotar a prática de explorar o trabalhador. Então, ele assim, como acontece lá no Ceará, os caras expulsaram todo mundo de um bairro para o bairro ser deles. Ou então eles ficam ali mantendo os trabalhadores, as pessoas honestas, tomando dinheiro de aluguel. Sabe, Léo? Para você ter sua barra quente, cachorro quente para vender aqui na comunidade, vai ter que pagar R$50 por semana. Para você manter o seu barzinho aberto, você vai ter que pagar tanto por semana. O gás que você vai usar vai ser o gás que eu vou te vender, que é um gás mais caro. Então, a gente tem que libertar essas pessoas. E como é que foi em El Salvador? Eles começaram, o primeiro território que eles recuperaram foi a cadeia. Hoje, o Estado não tem nem a cadeia, cara. Que era para ser um território
Sem questionamento, ó, não pode falar no celular, tem um regime aqui que é rigoroso, eles passaram por um processo isento, foram condenados. Vamos cumprir aqui vocês vão ter os seus direitos, mas vocês vão ser presos, vocês vão pagar a pena integralmente a que vocês foram condenados. A partir daí, a gente precisa no Brasil hoje construir muito presídio. Precisa de uma construção gigantesca de presídio, por quê? Porque tem mais de 600 mil mandados de prisão em aberto hoje no Brasil. Pessoas que estão por aí, andando pelas ruas, continuam cometendo os crimes, assaltando você na rua, te roubando no sinal de trânsito, matando um ciclista por causa do celular, matando uma mulher por causa da bolsa dela. Essas pessoas estão soltas, muitas delas com mandado de prisão em aberto. Então tem que construir presídio, sim, tem que ter vaga para as pessoas ficarem presas. Entendi. E a partir daí, com a nossa legislação mais rigorosa também, manter essas pessoas mais tempo longe do convívio social, principalmente essas mais violentas. Tem gente aqui no chat perguntando se você é a favor da prisão perpétua. A prisão perpétua, ela hoje é inconstitucional. Eu já fui a favor de pena de morte, hoje eu não sou mais também. Não? Não sou, porque eu acho que todo mundo, de algum jeito, né, tem que ter oportunidade de se redimir, de ter uma... Enfim, por mais que a gente tenha a convicção que tem pessoas que têm um perfil que não adianta, não vão se arrepender nunca, mas que tem que... não precisam ir para um paredão para a gente dar uma resposta para a sociedade, mas tem que ficar bastante tempo presas para refletirem e pararem de reiteradamente cometer crimes aqui nas ruas. Essa sua mudança sobre isso? Eu acho que a gente vai amadurecendo, né? Eu entrei Mas tem a ver com a sua religião? Também, Léo. Eu me elegi a primeira vez, eu tinha 21 anos de idade, né? Aí a gente cara, é muito... a gente quer, pô, quer ir pra pancada, a gente não compreende muitas coisas. Aí você começa a amadurecer, você casa, né? Você já tem que deixar de ser menino, passar a ser homem. Tem filho. Você vira pai. Então isso é o processo natural do ser humano e hoje com 44 anos, obviamente que eu amadureci bastante, já tenho outras percepções sobre temas que antigamente eu pensava diferente. Né? Senador, voltando à questão do presídio, enfim... Você viu como ela tá mais suave? Tá, tô. Não, é Nossa, que... BFF, vai virar minha BFF. Vai sair fazendo coraçãozinho. Gente, eu tava nervosa. Não, eu não sei. Eu tava incisiva. Não, é porque. Tava agressiva. Senador, assim, vai ser assim com esquerda, vai ser assim com direita. Eu gosto de política. Mas você não tá mesmo. Olha o que o pessoal tá falando, Vai sim, eu quero ver. Quando a Erika Hilton vier aqui, se vocês vão ser inquisitórios ou vão ficar quietinhos. Não, você, quer saber de você. Eu vou ser. Então. O que você acha, Mônica? Se eu fui, o senhor me desculpe. Quieta, Léo, porque eu tenho que perguntar, né? Não é uma questão se eu vou votar no senhor, se eu não vou, você vai falar. Não sei, não, eu não estou falando, o senhor que está dizendo. Mas, por falar em segurança, eu quero dizer o seguinte. O senhor não concorda com a prisão do seu pai, o senhor não acha que houve tentativa de golpe, mas ele foi condenado. Ele foi condenado e estava usando uma tornozeleira. Mês passado, ele rompeu essa tornozeleira com um artifício que eu não esqueci o nome. Um ferro de solda. O quê? Ferro de solda, Ferro é um de negócio solda. quentinho que você vai... Ele não rompeu a tornozeleira, né? Ele queria abrir a caixinha, ele não meteu a tesoura pra fugir. Ah, é? Ele meteu na caixinha quê? pra tirar a caixinha, porque ele tava achando que tinha uma escuta ali. Escuta. E como ele misturou alguns remédios... Mas e ele aí, mas ele tava sozinho? Ninguém falou pra ele não mexer? Tava sozinho. Ele misturou remédios, fez confusão mental. Isso aí a ciência, da pessoa que gosta de falar que a gente é negacionista... A ciência mostra que a mistura desses remédios causa uma confusão mental. Ele já estava com esse troço na cabeça. De repente foi Mas é uma mania de perseguição. De repente foi um estalo que ele deu para poder abrir ali e ver se tinha. Porque se tivesse, podia ser que o processo dele mudasse de rumo, entendeu? Eu acho que foi isso que passou na cabeça dele. Não mude de rumo, se inscreva no nosso canal, Léo Dias TV. Eu fiquei mais calma, que eu acho que é porque eu tô com fome. Porque ele falou que ia pedir a pizza e eu tô Você com pediu fome. pizza? Tá, daqui a pouco a gente vai ter pizza. Ai, Senhor, obrigado. A gente tá caminhando daqui a pouco pro fim, são 20 horas e 16 minutos. Eu quero agradecer a audiência de todos, agradecer o Flávio. A gente tem mais perguntas do chat, né, Mônica? Eu queria saber o que ele achou daquela passeata de ontem no Rio de Janeiro com tantos artistas, até porque, assim, eu preciso falar que a gente tem a sensação que, assim, você falar, se você é artista, você falar que você é de esquerda, tal, você é cool, você é do bem. Caso contrário, não, parece que a gente precisa... Eu posso falar por mim, enfim, eu não sou política, enfim. Você ser de direita, parece que você tem que ter vergonha de falar que você é de direita, né? Nós, jornalistas. Quero saber o que você achou de ontem. Não, assim, eles precisam chamar artistas para as poucas pessoas que estavam nas ruas ontem se sentirem à vontade de ir. Diferente das nossas manifestações, né, que são sempre espontâneas, esses artistas, grande parte deles vivem de dinheiro público para conseguirem sobreviver.
Então, com a gente, as pessoas iam pra rua para ver quem? O Bolsonaro, cara. Então, assim, é completamente diferente. O que estimula a pessoa a ir para a rua nas nossas manifestações é de verdade, sentimento de patriotismo, de mudança, de quem não coaduna com corrupção, de quem quer que bandido pague pelos seus crimes. Tudo ao contrário do que acontece com o governo atual. Então, assim, eu acho que foi um fiasco de quantidade, mesmo com artistas convocando. As pessoas não vão para falar de política, vão para ver um show do artista querido por eles. Você acha? Né? Não tem nenhuma dúvida. A gente tem um superchat, deixa eu falar uma coisa, diretora. só um minutinho. Tá. É porque, como a gente está falando de artista, veio uma pergunta aqui também muito importante. Que seu pai acabou com o Ministério da Cultura e transformou em secretaria. Como é que será o seu governo em relação à cultura? Nesse momento que o cinema nacional está ganhando vários prêmios internacionais... Tá bombando. O senhor pretende investir ou cortar investimentos na cultura? E o que o senhor acha da Lei Rouanet? Olha, o investimento em cultura traz resultado social. Claro. O dinheiro público que é colocado lá acaba sendo revertido em recursos ainda... Benefícios para a sociedade. Benefícios para a sociedade, geram muitos empregos, o que não tem o controle do que é feito com o dinheiro público. É isso que tem que mudar. Então, acho que meu ponto de vista é esse. Você tem que ter algum incentivo, em especial para aqueles artistas que são de menor porte, que precisam de algum estímulo ali, mas assim, que montem projetos que sejam bacanas, né, que resultem no interesse das pessoas assistirem um espetáculo, enfim. Mas o senhor não vai acabar com o Ministério da Cultura? De jeito nenhum, que prestem conta disso, né, porque é dinheiro público, mais uma vez. Então, assim, os artistas que estão me assistindo, não vai ter confusão, briga, caça às bruxas, corte de recursos. Nem perseguição. Nem perseguição. Eu acho que é um segmento importante da população. E você vê, a gente agora está fazendo um filme do presidente Bolsonaro. Inglês. Em inglês. Por que inglês? Que são artistas que estão fazendo, porque na verdade foi uma produção internacional, começou lá fora nos Estados Unidos, com um roteirista que é americano, o projeto inicial foi com artistas americanos. Eu acho bom, porque aqui... Olha, é curioso, o presidente que não apoiou a cultura lançar um filme sobre a sua vida. Não, por isso que eu vou te falar. Olha a importância de você humanizar, você mostrar o seu ponto de vista, a verdade sobre o Jair Bolsonaro, que eu tenho certeza que vai impactar muita gente positiva, através de um filme, através da cultura. Mas esse filme é pro Brasil ou pro mundo? É pro mundo. É um filme para o mundo, é um filme pro mundo e sem R$1 de dinheiro público. Tudo dinheiro privado. Para quando é? Pro ano que vem, não tem uma data de lançamento. Né? Não sei se vai ser antes das eleições, porque mais ou menos eu acho que vai ser, mas é uma produção americana, é um filme americano. E vai estar, para onde? Cinema, streaming? Vai ser cinema, né? E aí eu não sei como é que vai ser as negociações ali para frente. Eu não posso também dar muitos detalhes. Mas é uma produção independente? Produção independente. Ou tem uma produtora por trás? Uma grande... Não tem uma produtora grande, acho que é uma produtora pequena, né? Tá. É o Mário Frias que está realmente fazendo esse... Roteiro? Não é o roteiro, esse projeto. O Mário Frias? Foi idealizado por ele, foi tocado por ele. Mas é bom? Eu sei que tem todas as reservas de ele ter, na sua cabeça, ele ter acabado com a cultura no Brasil. Acho que não aconteceu, não foi isso. Se você perguntar para vários produtores culturais menores, eles gostaram do governo do presidente Bolsonaro, mas enfim, e aí não quer dizer que isso se reflita em votos, mas... Mas houve um movimento, né, senador? Mas assim, você vê os artistas, né, estavam lá fazendo movimento contra as queimadas na Amazônia no governo Bolsonaro, e agora a Amazônia lambendo em chamas, os artistas tudo quietinho. Quer dizer, fica a impressão que eles só faziam porque era contra o presidente Bolsonaro, estavam insatisfeitos com os recursos públicos que não chegavam para eles, e agora, como chega em abundância, a Amazônia pegando fogo não tem mais problema. Então, assim, é isso que a gente tem que ter o cuidado, Léo, porque o dinheiro público, quando ele é utilizado, ele tem que reverter alguma coisa positiva para a sociedade. Não tem que ficar pagando militante com dinheiro público. O cara quer fazer militância, o cara vai viver com dinheiro, com recursos privados, investimentos privados, das obras que ele pretende participar. Tem uma pergunta do Superchat que eu perdi, diretora. Essa aqui é pizzaria do Rio de Janeiro? Pizzaria? Calma, gente. Não, publi aqui não, né? Calma, gente. É o RDC... Ela trocou por uma pizza, ó. É o RDC Barber, é um barbeiro. Eu tenho uma pizzaria no Rio de Janeiro, dou emprego a 12 pessoas, porém não sou legalizado por causa dos impostos. O que o senhor fará para ajudar os pequenos empresários? Olha, podem contar comigo. Primeiro, eu vou dar tesourada nesses impostos todos. Essa reforma tributária que o Lula fez, ela tem que ser toda revista, tem que ser atualizada, porque a nossa mentalidade tem que ser redução de impostos. O que é que o Bolsonaro fez? Ele fez desburocratização.
A pessoa, para abrir um comércio desse, um MEI, né, um microempreendedor individual, se a prefeitura não desse a licença em 30 dias, a licença estava automaticamente concedida para o cara começar a trabalhar legalmente, sem ter perturbação de fiscalização. A gente fazia revogaços para revogar as normas regulamentadoras que criavam uma burocracia danada em todos os segmentos. Então vai ter tesouraço para desburocratizar. Então o que eu tenho para falar para você é o seguinte, eu vou tirar o Estado do seu cangote, porque cada pessoa que consegue abrir a própria empresa e para de depender de político, você está se emancipando, você está buscando a sua independência, você está levando dignidade para sua casa. E é isso que eu vou perseguir com todas as minhas forças para que pessoas como você, que tem essa pizzaria, possam ampliar sua pizzaria, possam abrir um restaurante, possam bombar de vender na internet sem a taxinha da blusinha, né? Sem você ser taxado pela sua plataforma digital. Esse é o que eu vou perseguir. Corte de impostos, desburocratização, para que você possa caminhar com as próprias pernas sem depender de político. Inclusive para esses sites internacionais. Tem que ser para tudo. Tipo Shopee. A gente tem, Léo, o que tem que acontecer, Léo, é ter um ambiente de competitividade aqui, dentro do território brasileiro, onde, de fato, o consumidor final seja o beneficiado, seja o pilar da nossa política pública. Então, se está chegando produto estrangeiro muito barato aqui, ao invés de você aumentar o imposto para o produto importado, que foi o caso da taxação das blusinhas, por que você não reduz os impostos das empresas brasileiras? Porque o governo só pensa em arrecadar o tempo inteiro, porque não para de gastar desenfreadamente. E é isso que a gente vai mudar a partir de 2027. Tá. Tem uma pessoa aqui falando sobre orçamento secreto. Quem são essas pessoas que estão te mandando? Deixa eu ver quem Orçamento secreto é uma prática legislativa. Eu quero saber. Orçamento secreto é uma prática legislativa brasileira iniciada em 2020 para a destinação de verbas no orçamento público e a projetos definidos por parlamentares sem a devida identificação. Primeiro que é mentira, né? Não começou em 2020 de jeito nenhum. Essa questão de emendas parlamentares é histórico. Sempre teve, né? Enfim, mas assim, o que a gente tem que defender nessa pauta? Porque, por exemplo, eu sou parlamentar. Eu sou o senador que mais colocou dinheiro na segurança pública do janeiro da história dos parlamentares. Quanto? Foram mais de 20 milhões, foram mais de 30 milhões só na segurança pública. Eu comprei viatura blindada, eu comprei fuzil para a polícia, eu comprei drone para poder haver melhor investigação, eu comprei equipamento para o bombeiro, eu comprei tudo com emenda parlamentar para proteger o policial, para dar mais condições de trabalho para ele, para investir em tecnologia, prestando contas. Então, assim, Léo, as minhas emendas parlamentares, algumas delas podem até ser secretas, eu nem sei, mas eu mesmo dou publicidade, porque eu quero mostrar para o público para onde está indo o dinheiro dele. Tem dinheiro, metade das nossas emendas parlamentares, a gente obrigatoriamente tem que colocar no SUS, portanto, para a saúde pública. Tem cidade no interior do Rio de Janeiro que, se não fosse emenda parlamentar minha, não tinha nem esparadrapo e gaze lá no posto de saúde para atender a população. Então é o dinheiro que vai comprar um aparelho de mamografia, vai comprar um raio-x, uma ressonância magnética, é dinheiro que é usado para custeio, para comprar esses itens de primeira necessidade que a população vai precisar, é dinheiro que eu boto na BBR para dar prótese de graça para as pessoas que são amputadas, construir cadeira de rodas para as pessoas que precisam, é o dinheiro que eu boto em casas para tratar de pessoas com autismo, que também os municípios menores têm dificuldade de botar dinheiro nisso. Então, da minha parte, o dinheiro público das minhas emendas é em situações como essas que eu invisto. Então, não pode demonizar, porque com certeza as minhas emendas estão salvando vidas na ponta da linha. E nunca um governo federal que não ouve as demandas da população, de quem mora nas cidades, que é quem sente as dores e os problemas na vida real, Léo, esse dinheiro jamais ia ser... O governo federal jamais ia olhar que há necessidade nessas cidades pequenas, aonde vão parar as emendas parlamentares que eu coloco, por exemplo. Então, mais uma vez, qual é o grande problema? É não ter a transparência. É não saber quem é o autor, quanto custou, para onde foi, se aquilo foi executado. É isso que a gente tem que defender, não é demonizar a emenda parlamentar. A gente pode discutir se é muito ou pouco, tá? Eu até acho que é muito, a gente pode discutir isso também. Mas eu estou dando aqui uma satisfação do que eu faço com as minhas emendas parlamentares, por exemplo. Eu quero saber se o senhor acha que houve transparência no governo do seu pai sobre as emendas, sobre os tributos, o que se paga. Por que isso que o senhor falou dos tributos, impostos, por que isso não foi feito? Foi feito. Foi feito.
O presidente Bolsonaro reduziu os impostos sobre o combustível na pandemia, se vocês lembram. Estava batendo R$7, R$8 na bomba, ele vai abrir mão, ele zerou os impostos federais. O presidente Bolsonaro zerou os impostos de um monte de medicamentos que eram importados aqui para o Brasil na época da pandemia. Na época da pandemia. Mas aí continuou, ele não tirou, ele continuou. O Bolsonaro tinha aumento de arrecadação, ele virava para o Paulo Guedes, o PG, onde é que você vai cortar imposto? E cortou em coisas essenciais, mas em coisas supérfluas e que resultaram em geração de empregos. Quando ele é muito zoado porque reduziu o imposto sobre veleiros, por exemplo. E né? jet ski. Skates, videogames, jet ski. Mas só que quando você tem uma pessoa que compra um jet ski, uma pessoa rica que compra um jet ski, precisa de alguém para fazer aquela manutenção. Vai contratar uma pessoa. O jet ski você tem que botar combustível, gera aumento de arrecadação para aquele município, para aquele estado. Tem a manutenção, quer dizer, tem a manutenção dele. E o mesmo raciocínio para um monte de a molecadinha aí que não consegue comprar um videogame. Reduziu, é melhor ficar no videogame, no colégio, ou fazendo algo que seja construtivo no videogame, do que ficar na rua fazendo besteira, enrolando baseado. Então, assim, a mentalidade do presidente Bolsonaro sempre foi redução de impostos e ele fez. Se você pegar os levantamentos aí, pode jogar no chat GPT, no governo dele houve redução de carga tributária. Deixa eu perguntar uma coisa, a gente está chegando ao fim, porque os seus seguranças já estão pedindo. Só por isso, viu, gente? É isso. Deixa eu te falar uma coisa, só para a última pergunta, pode ser? Vamos embora. O pastor Silas Malafaia fez um desabafo público em tom de revolta ao falar sobre a família Bolsonaro e afirmou que tem legitimidade para expor o que sabe. Em sua fala, ele declarou, abre aspas, se tem alguém aqui que tem moral para falar, se tem alguém aqui que tem moral, sou eu. Durante as declarações, Malafaia revelou que Jair Bolsonaro chorou quando Eduardo Bolsonaro deixou o país. Segundo o pastor, o episódio marcou emocionalmente o ex-presidente e mostra um lado pouco exposto da família nos bastidores políticos. Além disso, Malafaia criticou duramente o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro. Para ele, a decisão foi mal articulada, feita no momento errado e sem a estratégia adequada, o que teria causado desgaste interno e externo. As falas tiveram forte repercussão política e nas redes sociais, evidenciando um rompimento de discurso entre Malafaia e uma condução atual da família Bolsonaro. Olha, eu considero o pastor Silas Malafaia um aliado, um amigo. Ele fez o casamento do meu pai com a Michele, né? Ele foi o pastor que casou os dois. Em todo esse tempo sempre fez a defesa, botou a cara, né, para se expor muitas vezes, para não apenas ajudar o governo, para defender aquilo que ele acredita, que é a mesma coisa que a gente acredita. Eu acho um erro da parte dele ficar expondo coisas assim, que são da intimidade do presidente Bolsonaro. Então, de fato, aconteceu. E que não tem nenhuma necessidade de ele fazer, de expor fragilidade, de coisas que, às vezes, o meu pai, considerando que era um ombro amigo, tem algum comportamento, o cara vem e fala agora em público, eu acho isso um erro. Enfim, que sirva de reflexão para ele aí. Eu não sei qual é a necessidade que ele tem de fazer isso, o que ele ganha com isso, o que o Bolsonaro ganha, o que o país ganha, o que o nosso grupo político ganha, né? Então, não vejo por que fazer isso. Agora, o tempo vai dizer, porque quem vai julgar aí é Deus. Eu acho que eu fiz a coisa certa, no momento certo, com a orientação daquele que tem o capital político e legitimidade para escolher quem ele vai indicar na impossibilidade do próprio Jair Bolsonaro ser o candidato. E aí tem muito tempo ainda para passar, muita água para rolar embaixo da ponte. E a gente vai mostrar que a colocação do meu nome como pré-candidato à presidência da República foi muito consciente, muito assim, acertada, e vai ser a que vai colocar o Brasil no caminho da prosperidade e vai ser o projeto que vai vencer o projeto das trevas, que é o projeto do PT. Perfeito. Vamos levantar? Bora. Eu só tenho que pegar aqui. Tá, cuidado. Janaína, que por favor. Tava lendo o chat aqui. Nosso convidado. Ela tá procurando alguma pergunta. Já não tem mais tempo. Segura sua caixinha. Abracem-se, por favor. Aqui, ó. Tá dizendo que eu não sei? Obrigado pelo carinho. Você me tratou de forma respeitosa não aqui. Foi? É só isso que eu peço. Né? Vambora. Faz coraçãozinho, faz coraçãozinho. Aqui, ó. Black and white. Black and white. Chocolate com pimenta. Ih, gente, ela vai botar nele. Não tem nada a ver. Eu sou uma pessoa educada. Vem cá,
Léo, vem cá também, Léo. Vem cá também. Voto Dá um é abraço secreto. aqui. Pô. Um abraço aqui. Ó. Obrigado pelo carinho de Eu quero vocês aí. agradecer. Agora a gente vai deixar o senhor falar sozinho com a tela, com a sua câmera, Tá bom. que agora é o seu recado para quem está acompanhando a gente aqui. Eu quero agradecer a audiência, agradecer a sua presença e, mais uma vez, reiterar o fato de nós estarmos sempre abertos a quem quiser falar e quem tiver expressão política, que está aberto aqui, independentemente de onde e da linha que segue, né? Não é isso? Independente do lado, a gente quer ouvir, porque a gente quer para o Brasil o melhor. É isso. É isso. Flávio Bolsonaro, sua mensagem final aqui para o seu público. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo espaço que vocês me dão aqui. Agradecer a todos vocês que estão até agora com a gente, nos ouvindo, né, batendo um papo um pouquinho sobre já programas que nós pensamos para o nosso país. Podem ter certeza que eu tenho a convicção e a responsabilidade, eu sei o que eu estou fazendo. Para mim, é um projeto de Deus que tem grandes coisas para o nosso Brasil daqui para frente. Quero agradecer a cada um de você que me encontra em um monte de lugar, que diz que está orando. Eu quero pedir que continuem as orações, em especial pelo meu pai, que está lá num lugar, num cubículo, uma pessoa inocente que não fez mal a ninguém, uma pessoa que não roubou R$1, enquanto vocês veem impunidade solta, pessoas que roubaram velhinhos do INSS, aí estão foragidos, inclusive o filho do Lula, acusado de receber R$300 mil de mesada do careca do INSS, fugiu para a Europa e a gente não vê o sistema atuando com tanta veemência, com tanta celeridade como faz com o presidente Bolsonaro aqui, que está num cativeiro. A gente vai lutar muito para que ele saia muito em breve dessa situação, mas eu estou aqui porque eu acredito no nosso Brasil. O que o presidente Bolsonaro fez, ele mostrou que o Brasil tem um caminho. Enfrentamos a maior crise humanitária da nossa história. Você que é vivo nunca viu algo parecido como foi a pandemia, como foi difícil. Mesmo assim, o Brasil se saiu bem. Então, a oportunidade é que a gente pede. Se o Brasil foi tão bem com o Bolsonaro jogando nesse campo de lama, de várzea, essas dificuldades que aconteceram, pandemia, guerra lá fora, confusão no mundo inteiro, vamos dar a oportunidade do Bolsonaro jogar num gramadinho do São Januário, aquele tapetinho liso, porque eu tenho certeza que o Brasil vai decolar. E é a única forma que nós temos de não afundar o nosso país. É o caminho da prosperidade contra o caminho das trevas e a solução, o destino, vai estar na mão de cada um de vocês daqui para frente. Obrigado. Mônica, muito obrigado. Obrigada, gente. Beijo, até amanhã. Obrigado, Flávio. Obrigado, Karen. Tá, fica conosco. Valeu. Senador, Obrigado. Corre que os seus seguranças são bravos, eu acho. Obrigado, tá? É isso, gente. Fiquem Boa com Deus. viagem, Até tchau, amanhã. tchau. Pode tirar ali fora. Tá bom. Tá tudo bem. Obrigado. Mas ao vivo não. Troca lá. Valeu.